Fala, fala, seus Maradona! Tranquilidade! Aqui quem vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, bro? Tranquilidade, Rafa, e você? Estou bem, cara. Graças a Deus. Empolgado aí pela temporada 2025? Opa, caralho. Hoje já saiu um vidinho novo. É isso. Isso aí, é. Vamos falar mais sobre isso depois. Aham. E ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, nosso camarada, o Criodonis. Tudo bom, Criodon? Tranquilo, mais uma vez tranquilo, aqui pronto para mais um episódio bem legal para vocês. Criodon na vibe praia. Ah, velho, esse Bela calor aí, regatinha. esse calor tá osso, irmão. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é nosso convidado mais que especial de hoje. Hoje a gente vai trocar uma ideia. Ele já é da casa. Não precisa nem falar que seja bem-vindo. É sempre muito bom te ter aqui. Estamos com o Lui, que ele é especialista em investimentos. Seja muito bem-vindo, Lui. É o nosso Sanidana do Dona Mar. Salve, salve, Rafa, Pimenta, Criudão. Tamo junto. Obrigado pelo convite, baita satisfação falar aqui com vocês. A gente acabou de combinar que ia falar que era o Lui, especialista em investimentos, deu um Eu ia segundo esquecer que esqueceu. Mas Isso tá bom. é sequelas de um passado não muito distante da vida muito sórdida Da vida roqueirista. de ganjas e rock and roll. Como eu não sei o que é isso, né? Obrigado pelo convite e vambora. Lui, brigadão por você ter colado. Os caras falaram pra mim, mano, é o Lui na terça. Na terça eu falei, caralho, foda, mano. Fiquei feliz pra caralho, porque, putz, o episódio anterior foi muito legal e bom ter você aqui de novo com a gente. Obrigado, Muito bom, maravilha. Cara, só fazer um momento jabá aqui rapidão. Você já conhece, já veio aqui. A segunda vez que o Lui tá gravando com a gente. Trouxe uma carne louca absurda. Você que fez aquela carne? Fui eu, cara. Você é louco. Ele ficou trouxe um rango pra nós aqui, galera, que, meu Deus. Tem aqui. ainda, né? Tem ainda, né? Tem. uhum. Pedi pra Espero lá, que sim, né? Que os negócio. caras, o nego tá arrebentando lá, né? Vamos ver se vai Na sobrar. hora que voltar não vai ter mais. Fazer o nosso jabá, momento jabá, a gente tá com a Scal aqui, é uma parceria que a gente tem aí desde o ano passado. Se você não sabe, se você tá tomando algum suplemento, quer trocar, ou você vai começar a treinar, não sabe o que tomar, entra lá no site deles, tem na descrição também o nosso cupom, que é o DONAMARA10, qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria com Cerveja Azul também, que é uma casa de som aqui de São Paulo, da região da Moca, não sabe o que fazer final de semana? Entre no Instagram deles ou no site, no www.cervejaazul.com e vê lá o que vai rolar e vá conhecer a casa se você não conhece. A gente tem uma parceria nova também com o Nando, Nando que ele é Vieira. um barbeiro, né? Ele corta cabelo também, ele faz atendimentos também a domicílio, mas ele tem um salão na Zona Norte. Então, se você é da Zona Norte ou você não é, só entrar em contato com ele que ele vai até você também. E a gente tem uma parceria com o Hugo Brandão, que é um luthier aqui de São Paulo também, tem instrumentos de cordas, não sabe o que fazer, precisa dar uma regulada, entre em contato com ele, vai estar na descrição aí também o contato dele. E deixa o like no vídeo, compartilha, tem nosso QR Code também, se você gosta do nosso trampo. Trabalhar com o YouTube é um corre fudido, então se você gosta da gente, gosta do que a gente faz, ou se você não gosta também, quiser mandar um donate, fique à vontade, compartilhe o vídeo. O Pimenta tem o lance do canal de cortes agora também, né? Exatamente, Rafoca. Tem nosso canal de cortes aí pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, gosta de ver os melhores momentos. Então a gente separa lá os melhores cortes pra gente deixar no Dona Mara Cortes Oficial, tá? Lembrando que terminando aqui, já vai estar disponível lá os cortes com o Luiz. É isso aí, Rafoca. Manda bala, meu querido. E Lui, cara, a última vez que você veio aqui foi acho que foi em setembro, foi isso? Setembro, né? Acertei. A gente falou muito sobre vários tipos de investimentos, né, na verdade, né? E até quando antes da gente gravar, acho que ontem, né, eu te mandei mensagem, eu comentei contigo da gente falar um pouco sobre cripto, né, que é uma parada que tá, eu não sei como, é que você vive mais essa parada do que eu, né? Eu acompanho um pouco de fora porque há pouco tempo acompanho, mas pelo que eu vejo, é o boom do momento, até por causa que é o ano de halving, é isso? Halving, né? O ano de halving, então tem muita gente comprando, muita gente querendo saber sobre como que é, o que não é, como que faz, se é pirâmide, se não é, enfim. Então acho que a ideia era, quando eu pensei, o Criudo falou que você ia voltar aqui, era falar um pouco, claro, sobre várias outras coisas, mas a gente falar um pouco sobre isso, né? Que tem muita gente que tem dúvida, não sabe como comprar, onde compra, acho que seria legal a gente falar muito sobre as wallets também, né? Eu também tenho dúvidas sobre wallets, acho que você pode tirar bastante aí as nossas dúvidas. E é isso. Cara, a curva de halving que chama? Não, né? Não é curva de halving, né? Eu tô confundindo com outra coisa. Esse ano, o que você tá vendo, assim? Eu vi que a galera tá esperando aquela altcoin season e ela não chega nunca, né? Eu tô desde dezembro esperando ela, com as minhas moedinhas guardadas e o bagulho não vem.
que você enxerga desse movimento aí? Como que você acha, Luiz? Vamos lá. A gente já vinha num movimento de valorização das criptos antes de um fator geopolítico bastante importante, que é a eleição do presidente americano. Tá? Por que a eleição do Trump ela acabou sendo positiva em algum momento e depois a coisa mudou um pouquinho de trajetória? Né? Vamos para um lado um pouco mais... entender um pouco mais o movimento em si, depois a gente vai para o micro de detalhes mais técnicos Sim. e operacionais de por que o Bitcoin vale $95 mil, como que eu compro, como que eu guardo, enfim, é pirâmide, não é? Esse tipo de coisa a gente pode debater no segundo momento, mas assim, você me perguntou o que eu estou enxergando. Sim. Eu acho que a gente ainda está numa janela de valorização das criptos, mas teve um adiantamento, né? Vamos dizer assim, os investidores eles foram às compras assim que saiu o resultado da eleição nos Estados Unidos. Então, se você pegar um gráfico de preços, né? Coloca na internet aí, não precisa nem gráfico Bitcoin. Vai estar lá, você vai ter vai ter TradingView, vai ter Invest, o próprio Google faz um gráfico de preço, você vai ver que ali em outubro tem uma valorização bastante expressiva, né? O Bitcoin saiu de 70 para 100 mil dólares. A gente está falando de 50% de valorização em 2, 3 meses. Pô, seria bom, né? Ganhar 50% sempre em 2, 3 meses, né? Porque o mercado entendeu que o governo do Trump seria, aqui sem fazer juízo de valor, nem dizer se a gente concorda ou não, mas é um fato objetivo, que seria um governo a favor do mercado de criptos. Então o mercado foi às compras, todo mundo comprou, o Bitcoin bateu lá 100 e poucos mil dólares e de repente começou um movimento de queda. Só para a gente exemplificar, o Bitcoin hoje é a maior criptomoeda em valor de mercado. Você sabe qual que é a segunda? Cripto? Sim, Ethereum, né? Ethereum. O Ethereum ele caiu 50% do comecinho de janeiro para agora, meados de fevereiro. Mas por que caiu tanto assim? Exatamente, houve um movimento de frustração do mercado. Tensões geopolíticas, questão de tarifação os Estados Unidos vai tarifar o mundo. O mercado, ele olha o mercado de cripto como se fosse um tabuleiro. Então as peças se mexeram no tabuleiro, quem vai se beneficiar, quem vai se prejudicar. O Bitcoin não caiu muito não, caiu coisa de 10%. Sim. Caiu de 106, uma máxima que bateu foi 105, 106 mil dólares, caiu para 90, 92, 93, mais ou menos em casa. Uhum. Já o Ethereum, o mercado acabou penalizando mais. Então isso já mostra que tem um componente de volatilidade presente no mercado cripto, do qual é impossível afirmar se a tal da altcoin season virá. Para a gente contextualizar o que seria essa altcoin season, seriam as pequenas criptomoedas apresentando uma valorização bastante rápida e expressiva, principalmente perante as maiores criptos. Então seria assim, eu vou comprar pequenas moedas, pequenos projetos, tokens menos conhecidos do que Ethereum, Solana, Bitcoin, que são os grandes, né? A gente está falando do mainstream, né? Aquilo que todo mundo conhece, em detrimento de comprar algumas moedas menores. Só que com esse balanço do tabuleiro, geopolítica, a todo dia sai alguma notícia nova em relação Rússia e Ucrânia, já começa a sair highlights hoje mesmo, no dia que a gente grava esse episódio, de que eventualmente a Ucrânia vai fazer troca de concessões para realmente ceder parte do espaço dela para a Rússia. Tudo isso faz parte de um baita de um jogo, do qual a gente aqui na Moca é meio difícil de decifrar os porquês, mas a gente entende os resultados. Então o investidor cripto que fala, todo mundo tava falando que agora era a hora, na hora que eu compro o Ethereum ele cai 50%, só eu sou burro, vou desistir. Não, calma, é da natureza do negócio. Ter volatilidade e ter mudança na direção dos ativos conforme vão saindo notícias, conforme o mercado vai se rearranjando. Isso já acontece bastante no mercado tradicional de ações. Às vezes você vê uma ação de uma empresa grande, uma Petrobras, uma VEG, uma Vale, subir 5, 10, 15, 20% numa semana. Quem dirá no mercado cripto, que é um mercado muito menor, né? Então essa volatilidade ela ocorre muito por conta disso, de ser um mercado menor. A hora que todo mundo quer vender, vende. Não tem comprador, o preço despenca. Assim como quando tem muita gente comprando, não tem quem está vendendo, você vai ver casos igual que a gente estava comentando da moedinha do Trump. Pô, agora lançaram a moeda do Trump, tá subindo, subiu 10% num dia, 20% no outro, 100% no mês. Só eu vou ser trouxa que não vou comprar? Aí o negócio sobe
1.000, 2.000, 3.000, 4.000%, daqui a pouco, tá, e quem vai comprar a partir desse preço? Putz, acho melhor vender, né? E aí começa uma queda expressiva. Então a gente está presenciando uma altíssima volatilidade nos preços do mercado de criptomoedas e tende a continuar assim. Tá? A gente conversa, eu converso com muita gente que acompanha o mercado cripto há bastante tempo, gente séria, e parece que há sim uma expectativa de ainda continuidade de uma janela de valorização e positiva para o mercado cripto, mas sempre com muita volatilidade, o que é inerente, o que faz parte do jogo. Quem não tiver estômago, melhor ficar lá no CDB, na renda fixa, para não ter problema. Porque numa dessa, imagina assim, vou pegar toda a minha economia e vou comprar na segunda maior cripto, que é o Ethereum. E realmente caiu dos $4.000 para $2.100 em questão assim de um mês e meio. Eu sofri com isso. Eu comprei pra caralho de Ethereum. A gente não combinou, vou ter que assistir no episódio. Não foi combinado, eu passei tá? por isso. Comprei a... Quanto que você falou que chegou? 3.000 e... Não, chegou a 4.000. Eu comprei um pouquinho abaixo, 3 e... Ela tá quanto agora? 2.300? 2.300, mas na mínima agora, semana passada, bateu 2.100. Cara, eu acho que comprei a 3.100, uma parada assim. 3.100 Tava razoável. caindo pra caralho. Eu falei, mano, vou comprar, vou arrebentar. Comprei, bagulho... Só caiu. Voltou. Te arrebentou, né? Não é que arrebentou, Assim, te arrebentou. Eu entendi qual que é a parada, porque que, né, é um investimento de risco. Ele é muito... ele sobe e desce e realmente tem que ter estômago pra você manter e acreditar nisso, tá ligado? Claro, eu estudei muito pra ver qual é que é, mas assusta pra caralho. Porra, derreteu bastante, né, o que eu tinha comprado. Mas eu acredito que ela vai valorizar, que nem você falou, a segunda maior cripto, eu investi, tipo, de boa. Só que a gente começa no começo, né, eu comecei acho que em outubro. Pô, assusta, né, cara? Você pega ali o bagulho, desceu tudo, voltou ao preço que ela era, estava ali mais ou menos em setembro, eu tava Isso. por volta de mais ou menos isso, né, que eu lembro. E quem derreteu um pouquinho também foi a Solana, né? Solana, muita gente acredita nela, que vai sair o ETF dela agora, né, nesse ano. Então eu ouvi algumas notícias falando, dizendo que vai ser ETF que chama, né? Aquela parada que ela fica disponível na bolsa. Eu não manjo muito, se eu estiver errado você vai me corrigindo. Ela vai ficar disponível para quem investe em bolsa, pode também investir nela. É isso mesmo, né? Isso, na verdade aqui na B3 já tem ETF de Solana. Já? ETF de Solana, ETF de Bitcoin, ETF de Ethereum e ETF de cesta de moedas. Então, assim, legal. Puta, te cortei, desculpa. Não, tá de Mas boa. aproveitando a janela que você está falando, então imagina um investidor que está super acostumado com o mercado de bolsa de valores e não quer saber de exchange, não quer saber de wallet, não quer saber de senha criptografada para acessar a conta em corretoras de cripto. Ele pode se expor via ETFs, inclusive ETFs com diversificação, que compra um pouquinho de cada moeda. Sim, legal Tá. isso. Sem fazer propaganda aqui, vou dar alguns exemplos Não, lógico que não. soltos. Por exemplo, o Hash 11, HASH11, é um ETF de cripto listado na bolsa na B3. Então, ao invés de comprar Petrobras, caso você queira ter uma exposição em cripto, você vai comprar um ETF sem se preocupar com absolutamente nada do mercado de cripto, somente acreditando que esse mercado vai se valorizar. Outros, HODL11, é um ETF que compra só Bitcoin. BitH11, ETH11, que é o ETF de Ethereum, QSOL11, que é o ETF de Solana. Então, Sim. hoje ficou muito mais fácil, o Pimenta e Rafa, porque, cara, quando eu comecei lá atrás, não tinha ETF porra nenhuma, tinha que abrir conta numa corretora exchange X, e você tinha que ter a chave Y, aí ficava sempre aquele medo, pô, vão roubar minhas cripto, eu preciso de um hard wallet, que é um dispositivo físico. Você fala assim, cara... Porra, imagina pra quem não manja nada disso aí, e a pessoa falando isso pra ele, e a pessoa fica perdida. E é natural que você tenha uma resistência ao avanço tecnológico da coisa, principalmente quando é algo muito novo. Isso é normal da humanidade. Então, assim, para o investidor hoje que efetivamente... E outra, existem outros veículos de investimento, por exemplo, fundos de investimento em criptomoedas geridos por gestoras de nome, gestoras conhecidas, reguladas por CVM, Banco Central, por APMEC, por Ambima, por todos os órgãos reguladores do mercado financeiro brasileiro. Então o acesso ficou muito mais fácil para o mercado cripto. Eu gosto da tese, quero me expor um pouquinho sem ter as preocupações naturais com o mercado. Compra um fundo, compra um ETF e Zé Finita é muito mais fácil. Ô, Luiz, na pergunta, eu tava vendo que tem alguns bancos que tá oferecendo essa possibilidade de criptomoeda. O que você acha disso? Cara, é o caminho natural. Eu acho que é um caminho sem volta, do qual é uma corrida
para oferecer produtos e serviços relacionados ao mundo cripto. E quando a gente fala em cripto, existe a criptomoeda, mas existem os serviços já que vão beber na mesma fonte. Por exemplo, tokenização. Eu vou fazer um registro de um imóvel num blockchain. Eu vou comprar uma fração de uma obra de arte que tem um registro via blockchain e aquilo lá é imutável, é inalterável, porque é muito do que embasa o mundo cripto. Uhum. De você ter um avanço tecnológico que resolva um problema prático da sociedade, você não vira só ladainha, né? Fica só um ambiente especulativo e que efetivamente as pessoas enxerguem valor nisso. Então os bancos, já teve inclusive corretoras de bolsa no Brasil muito grandes que quiseram montar corretoras próprias de criptomoedas e acabaram desistindo do projeto, mas outros bancos, corretoras, fintechs, enfim, entidades do mercado financeiro que querem buscar oferecer soluções e produtos relacionados a esse mercado, entendendo que vai ser um caminho natural, uma trajetória natural, que isso vai estar cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. Pode até ser uma coisa bem leiga que eu vou falar assim, mas a impressão que eu tenho, tipo, de um banco estar oferecendo criptomoeda é tipo... a Renner vender camisa de rock, sim, tipo, não sei lá, parece que não é muito aquele, como é que eu posso falar? Não é muito daquela coisa, acho que tem um pessoal que já é mais especializado, já que acha que, pô, já entende já, que nem você tá falando de Ethereum, de tal, que já sabem que tem um caminho, e o banco parece que oferecer esse serviço, parece meio que, tipo, vamos oferecer, como você falou, né, tá tendo isso no mercado, então vamos estar oferecendo esse tipo de serviço, tá? Mas eu acho que, tipo, por exemplo, você compraria criptomoeda do banco? Nem fudendo. Você compraria do banco? Depende, né? Só por corretora, cara. E eu ainda. Nem fudendo. Acho que só eu, pelo menos, não acho legal, assim, comprar por banco. É que, na verdade, eu ouvi dizer que parece que quando você vai fazer uma movimentação, você paga uma taxa meio alta. Aí que tá, né? Esse que é o lance de não ser tão bom você comprar pelo seu banco, né? Tudo que vai gerar em torno do banco, vamos pegar exemplos práticos, né? Os grandes bancos no Brasil hoje, eles vão lucrar 5, 6, 7 bi de reais por trimestre. Para ele gerar esse lucro, tudo é caro, né? Tudo é caro. Então, assim, ainda mais sendo algo novo, é aquilo que a gente estava falando no outro episódio. Você tem o banco pequenininho te oferecendo um CDB que paga 150 do CDI. E você tem o bancão tradicional que paga 100%. Paga bem menos do que o outro banco. Mas ele é o bancão, ele é o Itaú, ele é o Bradesco, ele é o Banco do Brasil. Ele consegue captar dinheiro dos investidores pagando uma taxa menor. Então, o bancão, o fato de você falar assim, você quer comprar Bitcoin no mercado Bitcoin? Mercado o quê? Não, conheço o mercado Extra, conheço o Carrefour, não conheço o mercado Bitcoin. Não quero nem saber. Você vai ter uma resistência natural das pessoas. Você quer comprar Bitcoin via Bradesco? Sim, o gerente é meu amigo, eu passo a mão no telefone e ligo para ele, ele resolve para mim. Essa cultura do relacionamento e do nome da instituição, de ter a confiança, acaba, de certa forma, atraindo as pessoas que querem ter uma exposição a determinada classe de ativo e não tem segurança. Aí o que o bancão fala? Você quer operar cripto comigo? Toma taxa. Tô falando assim, em linhas gerais, tá? O que é um comportamento natural do mercado financeiro como um todo, né? Então, a chancela de você ter um nome forte te propicia que você tenha uma taxa de transação mais elevada, uma taxa de custódia mais elevada e por aí vai. Você também falou sobre as moedas que não são tão famosas, né? Que, assim, qual que você acha que seria legal investir? Se você pudesse falar um pouco mais dessas aí para quem tem interesse, assim. Cara, eu acho que para quem não tem conhecimento nenhum, eu acho que ou você vai... Pra sair dessa coisa assim, tipo de, Ethereum, Bitcoin, assim, uma coisa mais palpável, assim. Tá, uma moeda que tem muitas pessoas que são muito sérias, que acompanham, se chama Paddle. P-A-D-L-E. P-A-D-L-E, Paddle. Mas por quê? Cara, eu não vou ter 1/10 da capacidade de explicar o que eu ouvi de pessoas que acompanham muito a fundo esse case. Mas é aquilo, pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Assim como Solana, muita gente fala super bem, mas também passa por oscilações. O que você tem que tentar fugir, principalmente quem está começando, é do que a gente chama de meme coin. Vou contar um caos aqui para você. Esses dias lançaram lá a moeda do peido.
Acho que chama. Moeda do Como que era? Não sei se era Fartcoin. Eu acho O Arms podia fazer a trilha, né? Queridão, manda uma palhinha de como que era aquela música mesmo. Eu era o guitarrista, o vocalista é o Manga. Então tá bom, joguem no YouTube aí, aquele peido Worms. Vocês vão ouvir uma música legal. Então vamos lá, alguém inventou e quis zoar e lançou a moeda do peido lá que assim, valorizou não sei quanto, 5 mil, 10 mil, 20 mil%. Coisa de quem pôs, sei lá, 1.000 tirou 1 milhão. Quem comprou lá embaixo e vendeu na alta. Então isso é o tipo de moeda que é conhecida como meme coin. Meme de meme mesmo, de zoeira, de fuleiragem, você entendeu? Mas tem mercado para isso, tem um mercado de especulação, tem uma galera que consegue tirar dinheiro disso, mas a grande maioria vai perder dinheiro com esse tipo de situação. Então quem estiver começando, acho que vale a pena buscar, primeiro, quem são as referências no mercado brasileiro que se provaram ao longo do tempo, que fazem uma boa cobertura do mercado cripto. Eu não vou citar nomes aqui, mas não é difícil procurar. Vai no LinkedIn da pessoa, vai ver quando que o cara começou a mexer com cripto. 10 anos atrás, 7 anos atrás, 5 anos atrás. Isso já é uma boa chancela de que aquela pessoa, o que ela fala é coisa séria. Né? Claro, não é 100% garantido. E, não conheço nada de cripto para responder de forma mais objetiva o que você está falando. Mas eu também não quero entrar em rascada. Pega lá, coloca no Google criptos... Crypto Ranking. Vai trazer um ranking de criptomoedas para você, baseado em tamanho e valor de mercado, do qual vai estar lá Bitcoin disparado primeira, Ethereum a segunda, provavelmente Solana a terceira, não sei se vai vir XRP, talvez. Ripple, que é XRP, Cardano, Link, enfim, Chainlink, vai ter algumas lá. Então você vai ter lá um meio termo. Aquilo que não é muito fuleiro, né? Porque vai estar lá embaixo da tabela e nem é o topo da tabela. Pronto. Daquilo já te dá uma base de estudo. O que estão falando sobre essa cripto? Qual é o projeto? Olha o gráfico de preço para ver se faz sentido. E a partir dali você já tem minimamente algum caminho para você trilhar. Qual que é aquela que você investiu, que você falou pra mim que... Que é centavos? É uma meme coin, a Shiba Inu. Acho que é isso, deve ter ouvido falar. Tinha tirado até uma grana lá já, legal. Não, a que eu consegui... A primeira que eu comprei quando eu comecei foi na Solana. Solana eu comprei não vou lembrar em valores de dólares agora. Eu comprei a R$900, lembro de reais. E ela subiu até o início de janeiro. O máximo que ela subiu foi 1.600. É isso em reais, né? Mas na semana que eu comprei foi quando ela começou a subir. Tipo, ela tava 900, foi pra 1.400, assim. Tipo, eu tive uma valorização legal, assim, em questão de uma semana e meia, assim. Tá ligado? Mas isso que você falou, né? Todos esses pontos. E ver que nem você falou dos projetos, né? Porque isso é muito importante também. Porque a cripto, por trás dela existe um projeto, né? Pra que ela serve, né? Então, às vezes, uma cripto não serve pra nada, que nem as meme coins. A meme coin não tem projeto nenhum, é só um nome, que nem do Trump. É um nome ali, né? Que ele colocou só pra fazer eu tirar uma onda e o bagulho dá um boom. Só que como não tem um projeto, a tendência é ela derreter pra caralho. Ou não. Que nem a Doge, né? Tem a Doge também, que tá muito tempo, né? Doge e Shiba são duas memes que estão se mantendo. Sim. Mas assim, também... Mas é aquela, né? Fica naquela, sobe um pouquinho, desce, mas não tem aquela expectativa de virar $1, por exemplo, né? Talvez a Doge, né? Acho que salvo se acho que alguém... a Doge bateu $1. Sabe? Como é um mercado muito especulativo, salvo se alguém grande do mercado cripto endossar aquele projeto e falar, não, isso aqui é bom. Tá super... isso é super usual de Sim. você movimentos... O Elon Musk mesmo, um tempo atrás, ele postava coisas no antigo Twitter, que virou X, e as criptos bombavam. Porque já era aquele efeito manada, né? Falou, pô, o Elon Musk falou, então vamos todo mundo comprar. Acho que a Doge, né? Que ele Sim, gosta, sim, assim, né? Que ele sim. sempre fala, né? É uma que virou já bem conhecida dos tweets dele, né? Mas é um mercado especulativo. Aqui não é nenhuma dica de investimento, deixar bem claro, né, que a gente tá falando, a gente arrisca, claro que você tem que ter ali sua grana, grana de emergência guardada, e você pega um pouquinho ali e vai brincar, vai sentir como é que é, e é isso que você falou, tem que investir em moedas que são consolidadas, né, tipo o Bitcoin, eu acho que o Bitcoin
talvez seja a única que a gente pode comprar aí de olho fechado, que por mais que ela caia, suba, Ela vai ter uma estabilidade. ela tem uma... sempre vai subir, assim, né? Não posso cravar isso, mas a tendência ela é sempre se manter aí, até porque agora, né, os próprios governos estão comprando, né? O governo dos Estados Unidos, acho que do Japão, Rússia, então capaz que a parada... Tem muita gente que fala que vai chegar a 1 milhão aí Até de você dólares. falando essa parada dos governos e tal, até queria tirar essa dúvida com você, Luiz. Como é que no começo o governo mundial, os países viam essa criptomoeda assim? Será que eles viam com bons olhos ou eles tinham um certo receio assim? Porque assim, porque o governo ele tem o Estado ali precisa tirar um proveito, né? Precisa tirar de um proveito. E a criptomoeda ele consegue tirar um proveito dessa criptomoeda? Ou assim, ou vê que aquele tipo, esse negócio vai. A gente não consegue segurar, então. Como é que você vê isso aí? Vamos lá. Eu falei isso no episódio passado, e eu continuo com a mesma visão. Que se fosse absolutamente ruim para os governos, eles davam um jeito de desligar full e você não ia ver mais nada. Tá? Se juntasse absolutamente todas as cabeças que mandam no planeta Terra, que deve ser lá, uma meia dúzia de pessoas, você consegue. Dizem que são outras famílias, hein? Tem até livro disso, tá? A gente vai entrar numa outra. Jogava aí, Luiz, episódio 3 do Dona Mara. Conspirações. Legal. Então, assim, se fosse absolutamente ruim para os governos, eles iam dar um jeito de realmente conseguir desligar. Essa é a minha visão, tá? Muita gente concorda, muita gente discorda, mas essa é a minha visão. E, de certa forma, muita gente defende que o mercado cripto, principalmente o grande vencedor do mercado cripto, que hoje é o Bitcoin, porque até o momento mas talvez não seja com o passar do tempo, possa eventualmente substituir o que a gente chama de moeda fiduciária, que é a moeda emitida por países, né? E eu acho que talvez sim, talvez não. Tem muito argumento que possa um belo dia falar, cara, a moeda mundial agora é o Bitcoin, o dólar morreu, o euro morreu, o real morreu. Mas, por outro lado, se você fizer isso, você perde você perde muito do poder de barganha do comércio internacional. Então é assim, vamos gerenciando do jeito que tá, os Estados Unidos continua emitindo dólar e é a moeda mais forte do mundo. Se você tem dólar, você consegue gastar no mundo inteiro. E, historicamente, é a moeda que mais se valoriza perante as demais. Vide, não é da época de vocês, mas eu eu sei o que era o cruzeiro, o cruzado, todos aqueles planos tudo fodido lá. E entrou o real 1 para 1 com o dólar, hoje tá 6. Né? Então, assim, estamos falando de 94 para 2025. Então, o dólar é sim a moeda mais forte do mundo. E eu acho muito difícil, pelo menos no curto prazo, o Bitcoin substituir o dólar ou qualquer outra moeda fiduciária. Então, os governos conseguiram colocar um pouco de regulação nesse mercado. Fazem, como o Rafa muito bem colocou, fazem reserva em Bitcoin, porque se tudo é errado, tem os meus Bitcoin. Talvez o Yen do Japão não valha mais nada daqui a uns anos, mas pelo menos se o governo vira uma reserva de valor. Por quê? Porque as pessoas dão valor para isso. Até o momento que deixar de dar. Pode um belo dia o Bitcoin ir para zero? Puta, cara, assim, pode. Qual é a chance disso acontecer? Se você olhar ao longo do tempo, só valorizou. Quem comprou Bitcoin em alguma janela de tempo, recentemente bateu $106 mil, que foi a máxima cotação. Ou seja, quem comprou em algum momento do tempo e segurou, ganhou dinheiro. Ele estava $60 mil em setembro, agosto, né? É isso aí, bastante. Que investimento que te dá toda essa valorização em menos de 6 meses, né? Sim. Ou 1 ano, vamos colocar assim. Mas é aquilo que a gente falou, tem a volatilidade, Sim. vai subir e vai descer. Então é um mercado novo, por assim dizer, mas que já está bem consolidado. Já tem regulamentação lá fora, já tem regulamentação aqui, já tem muita empresa ou players que foram punidos severamente, inclusive o ex-presidente de uma grande exchange chamada FTX foi preso. Ficaram sabendo dessa? Não. Eu já ouvi falar nessa empresa. O maluco, ele meteu no LinkedIn, presidiário, sabe, cargo? Sério mesmo que ele fez isso?
Pode colocar no Google, ex-presidente da FTX coloca cargo como presidiário. E assim, Jesus. isso aí foi uma galera pra comentar sobre isso nas redes sociais, porque, meu, o cara tá preso, mas entre aspas ainda tá fomentando ali, né? O nome dele tá em pauta, né? Ou seja, tem muita regulação, falta muita regulação, mas já me parece ser um estágio de evolução do mercado cripto irreversível. Eu acho que assim, daqui para frente a gente só vai ouvir falar mais. Em alguns períodos, vai ter aquilo que a gente chama de inverno cripto. É quando ninguém fala, ninguém quer saber. Os investidores estão tudo com a cara do Rafa, tudo meio judiado, baleado, cansado. Esperando, eu tô Esperando. auxílio, cara. E assim vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí quando todo mundo joga a toalha, fala, essa merda não vai subir mesmo. Cara, aí que do nada tem um Algo catalisador explode, né? que faz o negócio explodir. Ou seja, quem quer investir em cripto, eu olho pra aqui, né? Pra essa câmera aqui. Isso aí, Né? certo. Quem quer investir em cripto, compra na baixa e vende na alta, não o contrário. Sim. Ah, nossa, bombou, vai bombar. Mano, você vai ser o último. Então, às vezes, vale a pena você colocar um pouquinho, esperar para vir um movimento de queda forte, para depois você aproveitar que caiu e, claro, comprar bons ativos. Não adianta comprar porcaria que a chance de ir pra zero é maior, né? É, por isso que quando eu comprei o Ethereum, que eu falei, eu coloquei uma grana legal lá. Eu assustei, mas eu entendi, porque é um ativo, é uma moeda que ela tem, como posso dizer, o projeto dela é muito consolidado, vamos dizer assim, né? Então, por mais que ela tenha derretido um pouco, eu acredito, né? Não só eu, mas você, vários investidores acreditam que ela vai, até por ela ser a segunda maior cripto do mercado, eu tô de boa, tá ligado? Eu tô ali, mas só esperando essa out-season. Mas o que eu dei uma estudada também, Luiz, acho que você pode até confirmar, é que são de 3 em 3 anos, é isso que tem essa alta, né? Na última que teve foi em 2021, foi isso, né? Naquela época não tinha tantas altcoins, né? Hoje são milhões, né? Tem muitas opções e falam que tá diferente um pouquinho do que da última, justamente por isso, que o dinheiro ele tá muito mais espalhado em outras criptos, né? Não tá mais ali fechado nas principais, vamos dizer assim. Você acha que faz sentido isso? Não sei. É um cenário de evolução do mercado, né? É Sim. natural que você vai ter mais gente envolvida, mais projetos novos, uma regulação maior no sentido de podar os picaretas o quanto antes. Em 21 tinha muita moda do stake. O que é o stake? Você compra uma criptomoeda, usa essa criptomoeda de garantia para gerar mais criptomoedas dela mesmo. Então, eu comprei a criptomoeda das Dona Mara. Tum. Aí ela vai me pagando um mini Dona Mara todo mês aqui. Tá. Isso chama stake. Que é parecido com se fosse a estratégia de dividendos das empresas. Você vira sócio de uma empresa e aí essa empresa distribui dividendos, distribui parte do lucro. No caso, em 2021, virou uma febre de criptomoedas oferecendo stake da própria criptomoeda, o que no fim das contas, a grande maioria da galera se machucou. Porque o emissor sumia, a cripto ia para zero, não pagava mais, enfim, virou uma bola de neve que o mercado não se sustentou. Acho que golpe sempre vai existir, mas no mercado cripto cada vez mais vai ter menos golpes. Então, se você me pergunta se de 2000, eu comecei a estudar e acompanhar o mercado cripto em 2016. Caralho. 2016. Caramba, não tinha Chegou, nem... você tá na sua terceira alta. Sim, né? terceira que você alta. pega. Tanto que eu sei o que é o inverno cripto, porque numa das empresas que eu trabalhei de 2018 a 2021, eu era analista técnico, né? Técnico é do termo de gráfico, né? Analista gráfico de ações, mas me pediam para fazer análise técnica de criptos. E eu lembro que toda semana eu falava, o Bitcoin está a $3.000, consolidado, travado numa região de preço. Chegava na semana seguinte, o Bitcoin está consolidado e travado nos mesmos $3.000. Isso em 2018, que nem é tanto tempo atrás. Pô, foi para 100. 100. Estamos falando que é vezes 33, né, velho? Caraca. Puta. É foda, É. cara. E sua visão ali no começo, ali, quando te apresentaram a criptomoeda ali, sua visão inocente de tudo ali, o que você olhou ali e falou assim, o que o jovem Lui, quando viu assim a criptomoeda, falou assim, que
porra é essa ali? Qual que foi a sua visão ali no momento? Eu já não era tão jovem. Poxa, eu tô querendo aqui falar. Eu já não era tão jovem, né? Eu já Queria te passar um pano pra você, porra. Não, valeu. Eu tenho 40, vou fazer 41 esse ano, mas tô conservado, né? Tem um bom motivo, conservado no álcool, né? Mas vamos lá. Eu tive uma sorte, na verdade, de quando eu comecei a ouvir falar disso, eu já tinha especialistas do meu lado. Porque a empresa que eu trabalhava tem até hoje, na verdade, especialistas com cobertura do mercado cripto de pessoas sérias e estudiosas. Então eu olhei aquilo e falei, mano, isso aqui tá estranho. Então eu conseguia conversar com a turma e realmente entender por que que as criptos subiam muito, por que que a grande maioria dos projetos iam pro saco, por que que tinha movimento especulativo. Então eu Sim. tive uma sorte, digamos assim, na minha trajetória de conseguir consultar pessoas sérias do meu lado, no dia a dia de trabalho. Né? Inclusive eu fazia relatório da parte gráfica para eles. Né? E tinha coisas que eles falavam assim, ó, isso aqui é um projeto bosta, mas o mercado gosta e tá ali. E até hoje. O próprio as memes, né? Memecoin é mais ou menos isso. É que muita memecoin morre, mas tem algumas criptos que são conhecidas hoje, que se você pegar a galera que estuda a fundo, o cara fala, mas isso aqui é um lixo, isso aqui não funciona pra nada. Ah, mas por que tá valendo? Por que tá valorizando? Cara, especulação É porque eu vejo que tem muito amor, né? também. Por mais que ela seja um projeto bosta, eu vejo que as pessoas pegam. Que nem quando eu comecei, não sei por que eu tive um carinho muito pela Solana, assim. Não sei por quê. Não, culpa dessa porra. E tinha Ethereum ali, que era mais consolidado. Você Solana. devia estar solteiro, você falou pra a Solana. E eu vejo que tem muito esse lance de amor ali, né? De como se fosse um time de futebol ali, né? E as próprias memes são assim, né? Tipo, você pega Shiba, você pega Doge, você pega Pepe, tem aquela que é do projeto do Bitcoin lá, que é o cachorrinho com o gorrinho laranja lá. Puta, é Dog... Enfim, essa aí eu não vou lembrar agora. Então eu vejo que a galera vira meio que um amor ali pela... Eu acho que isso que sustenta também a própria meme, né? Se Sim. for ver, né? Eu vejo que tem muito esse lance, assim, de sentimento, né? Por elas, assim. Tem, e quando você tem alguém que é grande, já ganhou nome no mercado, e aquele cara endossa aquilo, Uhum. ele dá, cara, tá, fala, não, isso aqui é bom por causa disso, 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 mesmo que não seja, quem olha de fora fala, putz, esse cara é meio referência, esse cara não sei o quê, um dia vai, já que a gente tá trabalhando muito com esperança e futuro, fala, um dia vai, não sei o quê. Então acaba esbarrando muito nisso. Agora, assim, o tempo vai naturalmente filtrar aquilo que efetivamente é bom, o quanto que a sociedade vai conseguir incorporar isso no dia a dia. Porque às vezes o projeto é bom, mas que na hora de pôr na prática mesmo, pra valer, fala, cara, isso aqui realmente não presta, ou não vai ter adesão, ou vai ter muita retaliação, enfim, várias coisas que, cara, não tem jeito. Luiz, deixa eu te perguntar, o que você acha daquele projeto a XRP é Ripple? Ripple. O que você acha dela, cara? Cara, Eu vejo que ela é se você pegar lá no CoinMarketCap, ela tá até acima da Solana. Se não me engano, ela tá em terceiro. Depois eu vou confirmar que se não tá em terceiro, tá em quarto, ela tá acima da Solana. O que você acha desse projeto? Você acha que ele tem futuro? Sua visão, assim, sobre ela? Perfeito. A Ripple é um caso emblemático porque teve uma disputa judicial lá nos Estados Unidos, né? Dos fundadores ou de pessoas relacionadas a essa cripto, e eles ganharam essa ação judicial. Agora, o projeto em si é mais um que vai ter que se provar. Eu já vi muita gente séria defendendo a Ripple, já vi muita gente séria criticando. Como é que eu acho que, na verdade, é o natural desse mercado você ter divergência de opiniões, né? Mas eu acho que ela tem potencial, mas vai ter que se provar, assim como as demais, né? Eu acho que ela, na verdade, se você parar para ler o paper, o que é paper, né? É um artigo que vai definir as premissas daquele projeto. Então, o Pimenta quer aprender sobre a Solana, Ethereum, Ripple, Cardano, Chainlink, qualquer coisa. Você dormiu, acordou, falou, mano, deixa eu ver qual é que é. Escreve no Google paper e o nome da cripto que você quer pesquisar, você vai ter acesso a um descritivo daquele projeto. E o projeto da Ripple, na minha opinião, ele promete muita coisa. Se ele vai conseguir entregar tudo aquilo que está lá, só o tempo vai dizer. Né? Mas eu acho que, de certa forma, para o investidor que quiser colocar um tiquinho nessa cripto, eu acho que tem uma boa chance de dar certo com o passar do tempo. Eu coloquei Colocou um Cherry Cherries? Comprei umas, acho que 3 ali. Quando eu comprei, agora ela tá $2.4. Eu comprei, acho que
Tá mais ou menos isso, uns 2,80, assim. Coloca pra ver. Coloquei e deixei lá. Ô Luiz, quanto tempo a gente vai conseguir pagar uma coxinha usando criptomoeda? Sei lá, pagar a gasolina, sei lá, as coisas básicas que a gente faz no dia a dia ali usando a nossa criptomoeda, no caso, que tiver, no qual tiver investindo. Cara, eu acho que nos Estados Unidos, eu chutaria uns 5 anos. Pros estabelecimentos comerciais Começar a aceitar. Né? começarem a aceitar. Eu acho que, de certa forma, é um processo que não vai ter como, cara. Vai rolar. Nos Estados Unidos, tá? No Brasil, pode ser 15, 20, 50, nunca. É muito, muito difícil. Mas no jeito que tá ganhando notoriedade, popularidade, facilidade de você transacionar, de você reduzir spread, de você ter redução de custo e de mais gente aderindo, é um caminho, eu diria que sem volta, assim. Eu vi esses dias, não sei se você viu, Lui, sabe aquela corretora Ripple? Não sei se você já ouviu falar. Ela fez um convênio com a Visa e hoje ela Sim. disponibiliza um cartão, Sim. né, onde ele... Eu não sei exatamente como funciona, né? Eu acredito, né, que você falou que daqui uns 5 anos vai estar muito mais... O cartão, ele O cara da converte padaria, ele já, tá ligado? Ele já vai conseguir. Mas, se eu não me engano, essa Ripple ela já tá meio que fazendo essa movimentação, né? Isso. Tem um cartãozinho da Visa, onde você tem a cripto. Eu só não sei a cripto específica, se pode ser qualquer uma. Eu não sei se é a Solana, mas você coloca ali, você já consegue pagar Você paga algumas com cripto, coisas. só que ele faz a conversão na hora, né? Uma parada assim. Eu Cês- só não sei qual cripto específica. Se pode ser todas, eu não me aprofundei. Não são Mas todos, né? eu vi que já tem essa parada. É, aí mas que- faz tempo que tem esse projeto, ainda não pegou pra valer. Uhum. Mas o El Salvador, que é um país aqui da América Latina, ele já aceita Bitcoin na padaria. É. Você sabia? Ah, não. Não? Esses dias eu fui numa casa de show em Santos, chama Rusbé. E a gente foi deixar o carro no estacionamento, aí o cara tinha uma placa assim, aceitamos cripto. É. Tinha até Shiba. Tinha vários Uhum. logos, né, das criptos. Só que eu nem perguntei pra ele como que fazia essa transação, né? Não sei, talvez por wallets, né? Acredito que Com seja certeza. dessa forma, né? E eu falei, caralho, que foda, mano. E eu nem comprava ainda, né? Já tava estudando, mas eu vi uma placa, eu falei, caralho, que foda isso, cara. É o futuro essa porra, né? No boom de 2017, tinha máquina de Bitcoin na Paulista. Não sei se tem hoje ainda, mas tinha. Caralho. Que você podia comprar, vender. Eu não lembro se convertia em moeda física, mas eu lembro de ter visto. É coisas que são projetos que surgem no meio do boom mesmo. De alguém falar, vou ser o pioneiro, vou colocar na Avenida Paulista lá, na Faria Lima, sei lá, máquinas de cripto. Eu acho que hoje em dia não tem mais, mas não duvidaria se voltasse também, já que a gente está no meio de uma temporada de alta, por assim dizer. Não, só uma pergunta assim. Por exemplo, pensando nessa possibilidade de você passar o cartão e tiver a opção de criptomoeda. Por exemplo, assim, a gente tem um dinheiro na conta, nosso salário da conta, sei lá, então vai lá e debita daquele salário. Ou o cartão de crédito e tal. No Bitcoin, como seria? Tipo, ele tira do valor que você tem lá, do total? Como seria isso? Desculpa, pode ser uma pergunta bem idiota, cara. Não, Muito pelo mas, cara, é uma contrário. dúvida que geral tem. Uhum. Sabe responder aí, Rafão? Cara, eu acho, assim, Você vai tocar pro Luiz. o que eu acredito, né? Você tem lá só Bitcoin ou qualquer cripto, você diz? Qualquer criptomoeda. Eu acho que vai ser tirado ali uma fração do valor daquilo que o serviço está cobrando. Só que eu ainda acho que seria mais válido você pegar e vender, trocar por dólar ou por real e, assim, na minha visão, sei lá, posso estar errado. Mas não dá sei. na mesma. Vai dar na mesma, né, se for ver, Vai né? imagina assim, eu sou uma loja dentro de um aeroporto. Vamos pensar assim, eu aceito dólar, isso aqui custa $1. Ou R$5,60. Por que 5,60? Porque é a cotação do dia, É verdade. do real contra o dólar. Aí se eu aceitar Bitcoin, quanto é Bitcoin hoje?
tanto. Então Pode eu crer. aceito em Bitcoin pela Faz cotação sentido. que está hoje. E você que é comprador, como que você faz? Ah, lá atrás eu comprei Bitcoin. Ou ontem eu comprei Bitcoin, a cotação do dia quero pagar em Bitcoin. Ou seja, se você está num processo de alta, pega todos os seus reais. Gente, assim, eu estou fazendo exemplo. uma extrapolação. Não é Né? uma dica de. Não, não tem nem como. pegar todo o seu salário e... Né? Mas assim, sei lá, hipoteticamente falando. Vai dar uma de Daniel Fraga aí. É. Sabe, conhece esse cara, né? Aham. Não, tem vários. Não, mas esse. Tem pô, vários. icônico. E aqui você pode fazer assim, meu real não vale porra nenhuma. Eu pego meu salário em real, eu compro em dólar, compro em Bitcoin. E se a estrutura tivesse estrutura para você gastar nessas moedas, você usaria, por exemplo, eu comprei o real lá na pandemia, um pouco antes da pandemia, a 4 conto, hoje ele tá 6 o dólar, o real contra o dólar. Então, pô, com mesmo um real que lá atrás valia 4 dólares, hoje vale 6. Quer dizer, 5,60, 5,70, 5,80 hoje. Mas chegou a bater 6,30 em dezembro. Então você poderia usar como forma especulativa, que não seria o certo, mas poderia, em tese, pegar uma moeda fraca, converter em moeda forte, né? E usar isso como meio de pagamento por aí. Acho que hoje o dólar tá esse valor justamente meio que por causa disso, né? Por causa da insegurança que a galera tá tendo, as grandes baleias do mercado. Falou, vou botar meu dinheiro pra fora, é isso, né? E o nego tá tudo transformando em dólar. É isso, posso estar errado. Por isso que o dólar sobe, porque a galera pega o real e começa a trocar tudo pro dólar, comprar tudo em dólar. Ou investindo em alguns CBDs lá dos Estados Unidos, sei lá. O que acontece? Hoje aqui no Brasil a gente tem o regime de câmbio flutuante. Então é oferta e demanda. Mais gente comprando, mais gente disposta a pagar mais caro, ele é um ativo que sobe. Ponto, nova linha. Tanto que quando sobe muito, tem intervenção do Banco Central, que é o órgão regulador do mercado aqui, que precisa proteger o poder de compra da moeda. Então eu falo assim, peraí, cara, esse real tá caindo muito em relação ao dólar, e um dólar alto gera inflação, eu preciso controlar isso aqui. O que ele faz? Leilão. Como o Brasil tem mais de 300 bilhões de dólares nas reservas, ele queima um pouquinho para dar uma controlada no câmbio. Mas é meio que enxugar gelo se você não resolver questões estruturais. Porque a partir do... O que faz uma moeda valer, ou qual que é a paridade de moeda, tem várias teorias, vários cálculos, mas basicamente confiança é uma das principais. Confiança, termos de troca, estabilidade. Então, quando o mercado enxerga que, puta, cara, esse país é instável, dá meus dólares aí, o preço que for. Então o cara sai comprando o dólar, vendendo o real e gera esse movimento de manada. É natural. Usualmente o que se enxerga é numa piora de sentimento de condução do país, e aí são várias coisas de políticas, de política fiscal, de questões ambientais, questões de regulação. Você gera um movimento de fluxo. Por exemplo, o que está acontecendo na Argentina agora? O peso, depois de uma grande desvalorização em relação ao dólar, está voltando a se valorizar. Então, a volatilidade do peso contra o dólar virou um negócio quase que uma cripto. Você entendeu? Sim. Há uns anos atrás, eu fui para a Argentina. Puta, eu tô viajando aqui, né? Era para falar de cripto, eu vou falar Não, de... mas você viajou pra Argentina. Eu viajei. Justo. Eu fui para a Argentina... Cara, era impressionante. R$10, você comprava um vinho que era servido em restaurante a 200 conto aqui. Vinho top. Pum, 10 conto, mano. Sim. Toma. Por quê? Porque a moeda de lá estava extremamente desvalorizada. Né? A moeda deles valendo menos. Ou seja, com o mesmo R$1 de hoje, você comprava 500 mil pesos. Você entendeu? Voltei com uma mala cheia de vinho. Falei, se essa merda estourar, fudeu, cara. Só pra gente entender um pouquinho da dinâmica. Até hoje, Argentina. Irmão, fiquei até vermelho de tanto vinho que eu tomei. Então, assim, só pra gente trazer isso pra uma realidade mais próxima dos nossos vizinhos. O quanto que uma condução de... E aqui, gente, a gente não tá falando de governo nenhum, assim, política. A gente tá falando de fatos concretos de termos de troca que são moedas, criptomoedas,
contra moedas fiduciárias ou moedas fiduciárias contra moedas fiduciárias. Ou seja, a gente estava falando de dólar contra real e a gente estava falando de peso contra dólar contra real mesmo. De fatos concretos, que quem viajou para a Argentina e está acompanhando esse programa lá atrás e for hoje, vai tomar um susto. Vai falar, caceta, velho, o que aconteceu? 10 eu comprava uma garrafa de vinho, hoje 100. Mas o que você falou é muito importante. A forma da condução do país vai ditar. É questão de governo, assim, que dita também essa queda e a desvalorização e a valorização da moeda também. Sem dúvida. Mudando um pouco de assunto, mano, e esse efeito de psique, cara? Da inteligência artificial lá da China com OpenAI, ali no... O que você viu disso aí, cara? Cara, essa história de DeepSeek é uma história muito mal contada. Primeiro, porque vem da China. A China é um país um tanto quanto controverso em relação ao regime de governo. Todo mundo sabe que é um país comunista, mas dados e informações do dia a dia de lá não são tão claros. Né? Então, de repente, a China pode dizer que cresceu 5, 6, 7, 8% no ano, e você não tem muita forma de você confrontar isso. Então, basicamente, o que aconteceu? A DeepSeek é uma empresa chinesa que disse que conseguiu desenvolver uma inteligência artificial gastando muito menos. Puta, meu, que coincidência, né? A China divulgar isso logo no começo de 2025, que o recém-presidente dos Estados Unidos, que é pró-cripto, pró-empresas do setor de tecnologia americanas, me sai uma notícia dessa. Então, assim, é minimamente suspeito. Uhum. Me parece ser uma peça no tabuleiro da geopolítica mundial. Tá? Fizeram isso para derrubar um mercado de ações do setor de tecnologia americana, porque, teve empresa, tipo uma Tesla da vida, uma Nvidia, que caiu 10, 15, 20%. Isso, pro valor de mercado dessas empresas, a gente está falando de bilhões de dólares. Se você somar toda a perda em um único dia da Bolsa de Valores americana, do setor de tecnologia, foi mais de $1 trilhão. Um dia. Caralho, é dinheiro. Então, se você falar assim que isso não tem segundas intenções... claro que tem, né? Cara, é um tanto quanto duvidoso. Vamos deixar no ar, duvidoso. Né? E o fato é que há uma corrida pelos sistemas de inteligência artificial, várias ferramentas, vários desenvolvedores, de qual a gente não sabe quem será o grande vencedor. Hoje, muita gente conhece o ChatGPT, mas, salvo engano, tem mais de 2.000 ou 3.000 ferramentas de inteligência artificial. Que não necessariamente seja inteligência artificial. Às vezes são rotinas automatizadas que a galera empacota para falar que é IA e vender que é bom pra caralho e não sei o quê. Mas do ponto de vista objetivo sobre DeepSeek, para concluir o assunto, me parece ser uma jogada bem porque falam estranha. que eles gastaram 6 milhões para fazer o DeepSeek então. e o OpenAI gastou bilhões para fazer o ChatGPT, né? Exato. Agora, primeiro, como que você confronta esse número? Difícil. Deu uma fonte ali. Fonte confiável. Segundo, quem garante que a DeepSeek não está captando e fazendo um banco de dados próprio, tratando esses dados para depois vender? Porque falam que a DeepSeek roubou os dados da OpenAI para poder fazer essa IA deles. Exato, mas é o que eu falo. A gente aqui da Moca não vai ter nunca noção do que é a realidade. Nem os jornalistas que estão cobrindo os assuntos. Porque é algo muito obscuro. É muito debaixo dos panos. Sim. Mas quem está um pouco mais calejado de ver alguns movimentos geopolíticos, que nem eu tenho descendência lituana, né? Então, assim, eu pesquisei bastante sobre União Soviética, dominação totalitária, territorial. Um primo do meu pai que mora na Lituânia, quando eu fui para a Lituânia, ele me contou casos de que ele foi exilado para a Sibéria, entre aspas, escravizado, foi de trem escravizado pelos russos. Então tem toda uma jogada geopolítica que, quando você tira o zoom e você olha as coisas de longe, você fala assim, cara, eu acho que não vem à tona 1/10 do que é a realidade. Né? Sem tentar explorar muito a fundo, porque eu também não sei, mas me parece ser mais uma jogadinha que mexer os pauzinhos ali, e do qual as pessoas mais leigas vão ver aquilo e vão tomar decisões. Seja vender ações de tecnologia, seja vender ações da Nvidia, que é um grande expoente de fabricação
de semicondutores e processadores utilizados na inteligência artificial. Então, pô, será que não é uma notícia plantada para eu comprar NVIDIA mais barato? Será que não é um ataque indireto para ocultar outras ações que determinado governo está fazendo? A gente não sabe. O fato é que deu um boom do caralho em relação à inteligência artificial, qual é o futuro, o que vai ser, é verdade ou não é, e no fim das contas o efeito prático da coisa é que o preço das ações do setor de tecnologia americano caíram, ponto nova linha. Porque você pensa ali assim, os Estados Unidos ali, a OpenAI lá, pô, nadando, Gigante, né? gigantão lá, tal, e chega uma outra ali, né? Mas como você mesmo disse, né, a gente não tem uma fonte confiável pra dizer que realmente se eles gastaram só isso e também é porque também eles oferecem esse serviço, né, de graça, né? É tipo assim, Sim. é totalmente de graça, e falam que é melhor que assim, eu usei um pouco assim de Psyx assim, eu achei legal. E falam que é melhor que o ChatGPT, né, da OpenAI. Aí não sei, né? E eu tenho uma outra pergunta que eu tenho pra você. Que esse embate China e Estados Unidos, cara? Essa impressão que a China quer derrubar o Império Americano. Essa doideira. Desculpa sair um pouco do assunto de criptomoedas, mas é uma Mas curiosidade. nós volta. Nós volta. Tenho Mas tá uma tudo- dúvida pra tirar com você. Mas, mano, tá tudo relacionado. Eu Sim. quero saber se a gente vai ter visita hoje ou não. Não sei, vai lá. Não sei, eu vou no banheiro e vejo isso. Então vamos lá. China e Estados Unidos já é algo um tanto quanto batido, conhecido, de que são players importantes no mercado mundial. A gente está falando das duas maiores potências, do qual cada um tem seu interesse. E às vezes até parece que são extremamente opostos, ou são inimigos ferrenhos. Eu tenho lá minhas dúvidas se não tem muito jogo de cartas marcadas de coisas que eventualmente, se tiver algum tipo de benefício mútuo, eles finjam que são inimigos e por debaixo dos panos eles sejam amigos, tá? Mas, se a gente parar para pensar, é um tanto quanto não leva a lugar nenhum esse tipo de embate, esse tipo de disputa, esse tipo de, puta, o Trump vai taxar todo mundo. Será que os Estados Unidos vai ser o maior vencedor se ele taxar as importações de todo mundo? A gente não sabe. A China hoje produz muita coisa em escala e muita coisa barata. Tanto que se você parar para pensar, faz um teste das coisas que você compra, lá atrás no passado, década de 90, 80, provavelmente todo o material importado eletrônico, roupa, você ia olhar Made in USA. Eu era criança, eu olhava, ganhei uma camiseta Madinusa, né? Não sabia que era Made in USA. Não sei se alguém já passou por isso. Madinusa, essa Madinusa. Meu, Made in USA, feito nos Estados Unidos. Hoje você pega, é Made in China, Made in Bangladesh, Made in Taiwan. Meu, o número de players que exportam produtos de baixo ou médio valor agregado ficou muito grande. Ou seja, pera aí, se eu tenho uma capacidade de vender celular mais barato, eu quero o mercado inteiro do mundo para mim. Normal de se pensar assim, as grandes potências. Então você acaba tendo um acirramento de disputa quando você tem políticos que têm poder e que têm objetivos ali que querem naturalmente dominar. Agora, quem quiser aprender assim, a fundo esse tema, eu tenho um vídeo de um gestor de investimentos chamado Ray, que é R-A-Y-W, Ray Dalio. Ele é gestor de uma das maiores gestoras de investimentos do mundo e ele fez um vídeo extremamente educativo. Assim, quem se interessa pelo tema, por favor, coloca lá no YouTube. Ray Dalio, New Mundial Order, Nova Ordem Mundial. E ele vai explicar o desenvolvimento da geopolítica, da disputa territorial e da concepção de sistemas econômicos lá de trás. E ele afirma que a gente está hoje num momento de transição, do qual os Estados Unidos tendem a perder bastante força
nesse movimento. E de que, eventualmente, a Rússia e a China possam realmente ganhar muito espaço no que a gente chama de tabuleiro mesmo, né? Como se a gente estivesse jogando um War aqui da vida, né? Enfim, não sei se essa transição vai acontecer e não sei se essa transição vai acontecer enquanto a gente estiver vivo. Porque é o tipo de coisa que demora anos, décadas e séculos. Né? Você não vira uma chavinha e fala, puta, agora a China dominou o mundo. Né? Dominar no sentido de, por exemplo, Estados Unidos hoje ser a maior economia mundial e ser a maior potência militar e ter a moeda mais forte. Cara, você não chega lá à toa. Você vai galgando espaço no que seria o jogo da geopolítica. Se a China, junto com a Rússia ou sozinha, vai chegar lá, a gente não sabe. Mas esse vídeo do Ray Dalio explica meu tintim por tintim. Primeiro guerra por território, depois eficiência de mão de obra. Puta, cara, é realmente um conteúdo muito rico pra gente entender um pouco mais, né? Eu não sou especialista no tema, mas eu vi aquilo lá e falei, cara, vale a pena entender esse momento que a gente está vivendo, sem dúvida alguma, do qual está passando realmente por muita modificação e muitas novidades em relação a esse tema, que é a economia e a geopolítica mundial. Na China tem esse lance também de criptomoeda também? Eles trabalham com isso? Tipo assim, Tem E criptomoedas. é forte lá? É forte, normal. E, cara, assim, lá é uma restrição muito absurda. Eu tenho amigos que moram lá, que, assim, a gente só se fala pelo LinkedIn. Falou, irmão, passa seu WhatsApp. Ele falou, bloqueado. Nem com VPN? Não, é que se te pegarem na China com VPN... Aí corta 3 dedos, né? O que é isso aí? VPN? 3 dedinhos cortados. Cara, se empresários de grandes corporações somem misteriosamente... Vocês já ouviram isso, né? Que, tipo, o presidente da Alibaba some por 3 meses. Eu acho que os malucos devem dar um gelo. Falar, irmão, você tá no nosso país, você vai andar na linha... Vai ter que andar conforme as regras desse país. Cara, sim, eu tô falando do presidente da Alibaba, mas tem vários casos, entendeu? De grandes empresários que somem, voltam, fulano passou a bola. Cara, é umas maluquice muito doida. Então, Lui, e, cara, uma dúvida que eu tenho, muita gente tem também, e realmente é uma parada que eu fico... sobre cripto, tá? Só pra gente voltar um pouquinho, até pra gente encerrar esse assunto. A minha dúvida, cara, é qual a melhor forma de guardar essas criptos, né? Eu vejo muito, tem o lance das hard wallets, da Ledger lá, tem a Blue Wallet, né, também. Cara, eu confesso pra você, eu tenho um puta cagaço. Pra falar, as minhas estão todas na corretora, porque eu não sei, tá ligado? Aonde... Sei lá, eu fico em choque de jogar, tipo, na wallet, sei lá, digital, enfim. Qual o caminho? Ô, Rafa, desculpa te cortar. Tem a ver com aquele lance que aconteceu com o vinheteiro, esse de guardar? Isso, tem, mas aqui do vinheteiro ele perdeu as chaves, né? As palavras lá, as 12 palavras, né? Mas o meu problema nem é esse. O meu problema é porque, assim, cara, você vai jogar numa parada, que nem eu queria muito pegar a Blue Wallet, por exemplo. Que você baixa, me corrija se eu errado. Você baixa, aí você desliga a sua internet, ali você, né, faz sua carteira e tal, você pega o código, joga na corrida, enfim. Só que eu fico pensando, cara, e se de repente, a empresa sumir, parar, sei lá... E eu fico com muito medo dessa porra. Mas também tenho receio também de ficar deixando na corretora. Porque eu acredito que, estando na corretora, não são minhas. Ela só vai ser minha mesmo quando ela tiver sobre minha custódia, tá ligado? Então, é um cagaço que eu tenho. Não sei onde eu ponho essa porra, velho. Maravilha. Só pra explicar pra turma que tá, de repente, não sabe como se guarda uma cripto, né? Porque dinheiro que a gente tá acostumado... eu sou funcionário, eu recebi meu salário, tá lá no banco. Hoje você consegue usar cartão de crédito, cartão de débito, você consegue fazer um Pix pelo aplicativo do celular, você usa o Internet Banking no seu computador, no seu notebook, e funciona e você não tem medo nenhum. Quando a gente vai para o mercado cripto, existe algumas formas de você ter a posse daquela cripto. Então, comprei Bitcoin em tal corretora, tá, eu posso deixar na corretora? Pode. Pode sumir da corretora? Pode também.
né? Porque, assim, principalmente as corretoras menores, que na verdade não usam o nome de corretora, usam o nome de exchange, né? Uhum. Aqui, quando a gente fala no mercado de ações, você tem a B3, que é uma empresa que faz toda a parte de gestão de compra e venda de ativos. Quando você vai para o mercado cripto, você tem diferentes exchanges, não é um mercado centralizado. Então, você pode comprar Bitcoin pela Binance, pela Foxbit, pelo mercado Bitcoin, pela KuCoin, que é um nome meio foda, mas fazer o quê, né? Inventaram. Uhum. E outras que já quebraram ao longo do tempo. A própria FTX, que eu estava falando que o ex-presidente colocou lá no LinkedIn, presidiário, né? ainda colocou assim, presidiário no presídio tal. Tipo assim, o cara foi específico, né? Uhum. Legal. Aí agora a gente vai ter que pensar o seguinte, que tipo de dor de cabeça que eu quero ter? Por exemplo, o Quirudão falou de um personagem, de uma pessoa, personagem não, de uma pessoa real, que perdeu a chave de acesso, as palavras-chave de acesso das criptos dele, ele não consegue acessar, e não vai conseguir mesmo. Não é igual no banco, você fala, banco, esqueci minha senha. Ah, vem aqui, passa na agência, ou vamos fazer um processo de forma virtual, legal. Não tem o que fazer. Perdeu, tchau. Tanto que tem uma métrica, tem uma estatística que fala que eu não sei quantos % dos bitcoins estão inacessíveis. As pessoas perderam, se fuderam. Sim. Compraram lá atrás e não sabiam que ia dar bom, e por aí vai, e realmente estão perdidos por aí. Legal. Se você concentrar num dispositivo físico, você vai ter que ter um puta de um cuidado com aquele dispositivo físico. De molhar, cair no chão, perder, esquecer, o cachorro, o gato, cair um meteoro na sua casa, seja lá o que for. Mas ele tem uma segurança adicional porque ele está salvo ali. Ninguém vai hackear algo que é físico se ele está trancado as 7 chaves na sua casa. Tem risco de você ter uma cripto numa corretora, uma exchange grande? Cara, eu acho baixíssimo. Eu, particularmente, acho que é mais negócio Deixar numa exchange grande. uma Binance, vamos Uma colocar a maior Binance de da todas. vida. Porque se a Binance meter a mão nas suas criptos, possivelmente esse mercado já foi pro saco. Sim. Essa é a minha leitura. E as minhas, elas estão na Binance. Eu compro... Porque hoje realmente é um player que se mostrou ser o mais confiável, mas também não tem como ter certeza que, né, ainda a gente está falando de algo que você não tem como ter certeza de que não vai acontecer nenhum tipo de problema. Se você parar para pensar, mesmo um banco no Brasil, regulado por Banco Central, tem que ter balanço auditado, etc, etc, etc. Se aquele banco quebrar e você tiver mais do que R$250 mil na conta corrente, você não vai ser ressarcido. Porque tem o tal do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, se um banco pode sumir, entre aspas, com o seu dinheiro, quem dirá uma corretora de criptomoedas? Agora, você ter um dispositivo físico, você tem que ter um nível de cuidado bastante elevado também, né? A gente, esqueci, perdi, quebrou, ferrou, já era também. E não tem backup, né? Não tem aquela coisa, esse arquivo eu preciso ter de qualquer jeito. Eu vou salvar num pendrive, no HD externo e vou subir em 3 nuvens diferentes. Vou subir no Google Drive, no OneDrive, no Dropbox e seja lá o que for. Legal, você pulverizou o mesmo arquivo em locais diferentes. Cripto não tem isso. Você não tem como ter redundância. Não tem como falar, eu vou deixar na corretora e na minha hard wallet, no meu dispositivo físico aqui. Não tem isso. Somente uma dúvida, mas se eu tiver as 12 palavras e de repente a minha hard wallet quebrou, se eu comprar uma outra, eu tendo as chaves, as 12 palavras, eu ainda consigo resgatar? Depende. Né? Depende do dispositivo, depende da cripto, do modelo de criptografia. Cada caso é um caso. Ainda é uma tecnologia que não tem uma regra geral. Tem Por algum isso perigo, que eu fico, mano... tem algum perigo de sei lá, alguém treinar uma inteligência artificial para poder quebrar essas chaves aí, fazer acesso? É porque não tem conexão. Porque você põe num... É offline. Offline. Tipo o cara querer invadir o Mega Drive. É tipo isso. Tipo, querer hackear o Mega Drive. Não tem como. Porque não tem... É isso. E essa Blue Wallet também,
que ela é digital, Pima, você baixa ela e você desconecta, né? Sua internet pra desconecta. poder fazer ela pra você já não correr esse risco, tá ligado? Sim. Mas mesmo assim, eu fico em choque de repente essa empresa foda-se. Fazer que nem o lá da FTX, é isso? FTX. Fazer a mesma coisa. Eu fico, mano, o que eu faço, velho? E eu quero tirar da corretora, talvez na hard wallet mesmo, comprar uma aí, pagar, acho que é £1,50 mais ou menos uma, né? Acho mais barato. E aí? Até pra comprar eu fico em choque. Por quê? Pode ser tá ligado? Pode vir mexida, que tem esse risco também, né? Também. Nunca comprar para um Mercado Livre da vida, alguns sempre comprar pelo site da empresa, né? Confiável, mas mesmo assim eu também fico com o cu na mão. É, né? porque é o mesmo caso do videogame, né, meu? A gente que é um pouco mais velho, né? Não vocês, mas eu, CD pirata demorava, mas aparecia. Fita pirata, PlayStation desbloqueado, depois Xbox não sei o que. Então, sempre tem um lado negro da força ali que dá algum jeito de levar a De vantagem, burlar, né? de burlar fazendo coisas erradas. Quem dirá no mercado cripto. Né? Então, assim, eu acho que ter dentro da corretora sendo uma Binance da vida, ou, por exemplo, no mercado brasileiro, um mercado Bitcoin, ou uma Foxbit, eu acho que você tem grandes chances de não tomar na cabeça. Entendeu? Então, você, De não sua hackearem, de opinião, não sumirem com seus com as suas criptos. E. Desculpa, Pima, você quer falar? Não, pode falar, pode falar. Você comentou aí que teve muita gente, até como eu citei, que perdeu, né? Tipo, essas criptos que eles tinham, perdeu a chave, perdeu. Isso vai pro limbo, mano? Será que futuramente os caras não vão desenvolver uma forma de conseguir recuperar isso? Não digo nem pra devolver pros verdadeiros donos, mas não sei. A É gente- como se fosse um tesouro ali. É, tipo, sabe, alguém deixou o tesouro enterrado em determinado lugar, assim. Eu não sei, porque a gente vê que a tecnologia ela sempre vai crescendo, tanto pro lado do bem quanto pro lado do mal. Então, não sei, de repente uns hackers avançados, não sei, é uma suposição minha. Será que daqui a um tempo, todas essas que ficaram perdidas, assim, eles não vão conseguir recuperar de alguma forma? O que dizem os papers e a própria tecnologia se mostrou é que realmente é inquebrável. Tá lá, só você tem acesso, consta a transação lá no que seria blockchain, né? Ou seja, um registro que houve aquela transação, tá lá, mas você só acessaria realmente, efetivamente, seria... Eu não sei se algum poder computacional você conseguiria retirar. Mas é aquilo, né? Cara, como o querido falou, a tecnologia vai avançando. Sim. Né? Em tese, o que consta nos papers, o que consta no próprio código aberto da coisa é que realmente seria inacessível. Agora, dá para pôr a mão no fogo 100% que um belo dia não vai acontecer? Difícil também. Né? Até pela própria quantidade, né? Hoje, se você pegar o número de bitcoins que estão perdidos na blockchain ali, é algo absurdo. Deve passar do trilhão fácil. Né? Caralho, 1 trilhão? Falam que é uma média de 40% a 60%. 40% a dos 60% bitcoins perdeu. estão O que dá pra fazer com 1 trilhão, cara? Não, 1 trilhão na mão de uma pessoa é ridículo. Então tá bom, vamos lá. Quanto rende 1 trilhão por mês aplicado na taxa de juros? Selic, 2% ao ano. 10 bi. Tá com sede? Quer alguma coisa? Pô, tô com sede, né, meu? Chamar nosso Serviço de... serviço quarto. de É, de estúdio. eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Meu, que carne louca gostosa que você fez, hein? Vocês gostaram? Pra caralho. Pra quem tá acompanhando esse episódio, o que acontece, né? Vira e mexe, eu Gente gosto do de céu. cozinhar. E aí eu tava com filé mignon suíno em casa, minha namorada não come carne de porco. Eu falei, puta, mas tudo isso aqui só pra mim vai ficar excessivo. Falei, já sei. Vou levar no episódio do Dona Maracast. Fiz, temperei Nossa. e ficou com gostinho de infância. Fala aí, Pimenta, o que você Porra! achou, meu? Eu comi os dois pãozão com a carne louca que você fez. Cara, que delícia, hein? Mandou ver. E de onde que era Porra. esse pão aí? Da padaria Opala. Legal, conheço Opala. bem Padaria Opala. É, o que rolou? O que rolou na Opala? Pela sua cara. Não na Opala, mas num estabelecimento na frente, que não existe mais, que é o famoso, ou era o famoso Bar dos Presidiários, né? Porque os caras Eita. trabalhavam lá com roupa de presidiária, na zoeira, né? Uhum. Não, pera aí, tô falando de 2003, Nome do bar, 2004, né? penitenciária. Aí,
Um belo dia, numa sexta-feira em 2003 ou 2004, não lembro exatamente, foi um camarada meu tomar o famoso bombeirinho, né? Ele estuda... Nossa, bombeirinho. Mano, quanto tempo eu não ouço falar sobre essa bebida típica? Hangar. Hangar Augusta. Típica rolês dos caras meio Durango, né? É. Que não conseguem. Sim. Enfim, chegamos lá no bar dos presidiários, falou, vamos tomar um bombeirinho cada, depois a gente vê o que a gente vai fazer, pode ser? Pode, show de bola. Por favor, 2 bombeiros. Quanto é? 1,50. Beleza. Tomamos um bombeirinho, tal, não sei o que, pra quem não sabe, é pinga com vodka, com groselha e um tiquinho de limão. Às vezes tem lugar que não tem limão. O bar do Serjão, há 500 anos atrás, lá perto da São Judas, uma vez a gente foi lá pedir o bombeiro, pedimos limão, não tinha limão. Legal, parabéns. Aí no bar dos presidiários, pedimos 2 bombeiros de 1,50. Uhum. Chegou o Goró. Chegou essa cerveja aí, cara. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom? Muito obrigado, hein? O senhor é muito gentil. Ele Vem. me agride. É porque às vezes eu peço pra ele fazer umas coisas e ele não quer fazer, aí ele... Não quer fazer? É, eu tenho que dar umas Vou batidas. chamar o Kaká pra te dar um trabalho, hein? Aceita, não? Ô, Jalim, tá empolgado aí pra temporada 2025? Primeira vez que pegaram no calor, hein? Você só- Friaca. Eu lembro. Mas você é muito gentil, viu? Acho que tem que vir todo episódio. Topa, não? Ele veio até de sutiã hoje, nosso Jolinho lá. Exato, também. Depois você fala onde, Bronzeamento artificial, depois você assim. fala onde vende essa regata aí que eu não quero comprar, tá? Eu pimenta fazendo trabalho paralelo. Acho que foi abusando. Bom, Jalim, a gente tá feliz aqui de ter você hoje. Espero que você continue aí, apareça mais vezes aqui na temporada Pode 2025. chamar. Pode chamar? Vamos me bater. Não, eu vou conversar com ele pra gente. Obrigado. Vamos lá. De noite Muito nós obrigado, conversa. Tem mais um. Valeu. Esse é o nosso garçom Jalim Rabei. Direto lá da Índia. Continua. Ele não me trouxe o bombeiro, mas trouxe uma IPA geladinha, né? Então vamos lá, gente. Acho que não precisa ser nenhum matemático, né? Cada bombeiro é 1,50 vezes 2, quanto dá? R$3. R$3, né? Chegamos lá com 4 conto pra pagar pra ir embora. O maluco não devolveu o troco. Falou, ô irmão, 2 bombeiros 1,50, falta R$1 de troco. O cara me manda essa. Não, mas cheio é 2. Como assim cheia 2? Ah, beleza, cheio é 2. Virei pro meu camarada, a gente tava saindo meio chateado. Aí sabe quando sobe aquele nem fudendo? Um olhou pro outro e falou, meu, fazer o seguinte, vamos mandar ver na cerveja, vamos mandar uns 10 espetos aqui, a hora que a gente estiver satisfeito, pum, vamos puxar o carro, né? Bora, fechou. Voltamos pra mesma mesa que a gente tava, a gente resolveu ficar aí, manda aí a cerveja, o espeto de carne, não sei o que, lá. Meu, sem zoeira, a gente ficou das 9 da noite até meia-noite, 1 hora da manhã. Legal. Tá satisfeito? Eu acho que eu tô satisfeito. Então vambora. Ele tinha um Uno 4 marchas. Aí eu falei, mas eu tô melhor que você, eu vou dirigir. Aí eu fui dirigindo. Beleza. Eu encostei o Uno, abri a porta pra ele e ele entrou e fez questão de roubar os 2 copos do bombeiro. Levou os 2 copos de bombeirinho embora, quebrou na rua. Cheio é 2. Pum. Quebrou na subida da rua Marcial. E eu virei ali no Camargo Aranha e tchum, vazei, mano. Caralho, mano. Deu um preço. Você que é comerciante, nunca fala que é um preço e cobra outro, tá? Porque Porque pode ter pessoas igual o Lui. Vai ficar mais caro que o... Não, assim, não me orgulho de ter feito isso. Não recomendo que vocês façam isso. Mas realmente ficou na história. Essa história do cheio é 2. Mano, mas vocês foram muito cara de pau, velho. Não, o cara foi cara de pau. O cara falou assim, é 1,50, na hora de cobrar cheio é 2. Falei, irmão, então tchau. Aí tomou um prejolas ali porque agiu de má fé. Por isso que eu falo, toda ação tem consequência. Então tem que pensar da ação que você for fazer pra saber a consequência, né? Não deveria ter feito, hoje me arrependo. Puta sacanagem com o comerciante, tá errado. Mas virou caos, né? Acho que todo moleque fez merda na vida, então sim. esse entrou no caos. Só que esse não é mais legal do que o caso do morteiro na caixinha de correio. De quem se colocou, mano? Isso foi em 97, eu devia ter uns 13, 14 anos. Puta que E pariu. um camarada meu saímos pra andar à noite na rua e, vendia bombinha, morteiro,
spray. Você vendia? Não, isso vendia facilmente. Ah, tá. Qualquer criança Sim. Os ia morteirinhos daquelas casas de 1,99 lá. Que... Tinha. marca, Cara, sim, era já. super acessível. Aí, falou, Das "Não." quermesse. Aí um olha pro outro e fala, ô, vamos estourar uns morteiros na rua? Vamos. Só que, meu, a gente colocava dentro de latinha, estourava na rua, jogava morteiro em bueiro, era algo um pouco mais civilizado. Aí veio lá o capetinha, né, falou, se a gente colocar numa caixinha de correio de alguma casa e dar um pinote? Um olhou pro outro, né? Você não, quer, Anos ali. você não quer ser o bundão de falar assim, não, isso aqui eu não faço. Ai, Fala, queridão. É a evolução de tocar a campainha e sair correndo, tá ligado? total. Não deu outra. Vambora. Colocamos numa caixinha de correio, o bagulho estourou e a gente deu no pinote. Só que, cara, não demorou 2 quarteirões, um carro fechou a gente, o maluco desceu do carro. É, vocês. Falei, fudeu, meu. E eu sou baixinho, meu amigo era menor que eu. Era menor que, 2,5 metros ali, um maluco gigante. É que não sei o que vocês colocaram o morteiro, eu vi, eu peguei meu carro e não sei o que. E o maluco já chegou batendo, cara. Caralho. Tomou um tapa de mão aberta na cara. Aí depois o cara foi embora, eu olhei pra ele e falei, ó, nunca mais. Ah, dessa Falou. vez eu não quis cobrar o... Passei reação. Chega dois, tapa na cara. É isso aí, meu, vivendo e aprendendo, cara. Aí eu contei essa história pro meu pai, passou uns 2, 3 Aí tomou outro, pô. Não, aí passou 2 anos, eu fui jogar bola no Juventus. E um camarada meu tava com uma bola da pênalti, meu, 0. E a gente tava jogando bola no Juventus, porque no Juventus, cara, você chegava lá, jogava a tarde inteira, sabe aquele esquema? Próximo, legal. 500 times na quadra, você jogava, perdia, ficava 2 horas até jogar o próximo jogo, né? Mas tava lá, foda-se, né? Puta, beleza, hora de ir embora, tal, não sei o que, beleza. Subimos ali lá do Juventus, pegamos uma Paz de Barros, a gente morava na Vila Prudente, ia cortar por dentro da Chamantá, meu, 2 meninos que moravam ali na favela, a gente descobriu depois, cara, cotoquinho de gente, tio, sei quem lá, essa bola, não sei quem lá. A gente ficou meio sem reação, entregamos a bola, né? A gente não tinha dinheiro, não tinha porra nenhuma, fomos assaltados, o cara levou a bola. Eu cheguei em casa com uma puta cara zoada, meu pai olhou assim e falou, o que aconteceu? Eu falei, rapaz, assaltaram a gente lá, levaram a bola e tal. Só um minuto. Puta, ele tinha arma e porte de arma. Nossa. Esportivo. Subiu, pegou a arma, vambora. Minha mãe, meu, só faltou chorar. E meu pai era baixinho, ele usava aquele Ray-Ban aviador. Aí ele colocou o Ray-Ban dele, entra no carro. Tum! Fomos lá, descemos a Paz de Barros, entramos na Anhamelo, andando assim. Aí ele olhou pro lado e falou, é aquela bola lá? Eu falei, é. Aí ele, Acharam os moleque. pum, parou o carro, fica aí. Aí ele desceu. Você tá maluco, velho? Ele tinha uns 47, 48 anos. Desceu sozinho, armado, na favela, tirou a bola do maluco, dos caras, deu um tapa nos caras, ainda roubou as moedinhas. Que os caras deviam ter roubado de alguém, tá ligado? A gente não tinha nada, foi só a bola. Deviam ter pego moeda de alguém, não sei o quê. Pum. E voltou entrando pro carro. Meu, no dia seguinte que eu cheguei na escola com aquela bola pra contar essa história, eu me achava o cara mais foda da escola, né? Vocês não sabem o que meu pai fez. Desceu armado na favela aí. O menino chamava Rafael, mas o apelido dele era Bozo. Aí, Bozo. Porque ele tinha os cabelos igual do Bozo, tá ligado? Falei, aí, ó, sua bola. Mano, eu me achei o cara mais foda, né? E é engraçado que assim, eu contei que 3 causos na sequência, mas de certa forma tem um pouco a ver com lição de vida e com lição de investimentos, que é o que o Pimenta falou. Ação e reação. Faz merda, de algum jeito você vai se fuder. Vai tomar tapa na cara, vai querer roubar o consumidor vai te dar um troco de alguma forma. Cara, se você for imprudente no mercado de investimentos, vai tomar na cabeça. Vai ser extremamente ganancioso, vai tomar na cabeça. Ah, eu vou ser extremamente conservador. Legal. Você não vai ter grandes emoções. Mas também não vai conquistar grandes coisas por meio de investimentos extremamente conservadores. Então, tudo na vida, de certa forma, é
tomar decisão, estudar, e se fizer merda, meu, aguenta a consequência que você pode tomar um tapa na cara aí. Com certeza. É bem Gostaram da isso. analogia, meu? Já sabe, né? 2 vezes 1, 2 vezes 1,50 dá 3, não 4, porque cheio não pode ser E 2. se der 4, ó, você já sabe o que tem que fazer, viu? Puxa o carro. Ô, Luiz, quando você era moleque, você morava na Vila Prudente, mano? Morava na Vila Prudente, numa travessa da Rua do Orfanato. O orfanato. Aí, mas você vivia na Moca, né? Não, cara, porque tudo ali, né? Na parte da rua de cima já era considerado Alto da Moca. Uhum. Tanto que tinha uma loja de carro chamada Mocauto. A gente jogava altos contras ali de a famosa rua de cima, rua de baixo. Eu sei que é jogar um domingão de bola na rua, ali na Mocauto, que é perto da igreja São Carlos Borromeu, né? Ali no oratório lá em cima. Mas você rolava preconceito na época, assim, quando você ia pra Moca? Você não é da Moca, não. Você é Vila Prudente. Cara, Porque, preconceito. porque você sabe que a Moca é um bairro barrista, né? Assim, o pessoal que cresceu aqui, vive aqui, é Moca, 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 o resto é bosta, né? Tem muito disso, né? E também tem aquele cara que, assim, o cara mora no Cafundó de não sei onde e fala assim, não, mora na Anália Franco. aí você olha no Google Maps e você fala, irmão, isso aqui tá pra lá da Vila Formosa, quer falar que é Anália Franco? Mas tinha disso. E tinha as tretas de colégio, né? João 23 contra Externato, o Clemente contra o Fleming, né? Coisas que, cara, graças a Deus, até onde eu sei, não existe mais. Ou não existe Perderam a essência. Perderam a essência, mas é puta baboseira também, né, cara? O moleque estuda aqui, outro estuda ali. Ah, não, vamos combinar de marcar uma porradaria ali na frente de tal escola. Não faz sentido, né? Eu lembro que, assim, eu cresci no Brás, né? Então, tipo, ia às vezes pra Moca, eu fui estudar no Firmino, né? Que é ali na Moca Baixa. E eu lembro que, tipo, os moleques da Moca ali, onde você mora no Brás? Lixo. Tipo, é lixo, assim, tipo, era Moca, tá ligado? Assim. E era uma doideira, né? Sempre tinha, assim, desde moleque, assim, eu lembro que tinha esse bairrismo, assim, com, tipo, puta, Moca é a Moca e o resto que se foda, tá ligado? Não, ainda tem, mas assim, até meio que no âmbito da zoeira, né? Que né, os caras fazem camiseta do time do Juventus e Moca é Moca e não Sim, sei o quê. verdade. Tem muito disso, Uhum. né? Mas tinha rincha na época que era bem puxada, bem estranha mesmo, né? Sim. E aí, o que você colava mais no Juventus pra jogar bola? O que você fazia mais aqui? Cara, Você vai dando corda e eu vou contando história, por né, meu? favor. Eu vou fazer 40... Eu quero bagaceira, cara! Eu tava brincando com Quem tá assistindo esse episódio, percebam que a gente fez meio que uma transição, né? A gente colocou conteúdo denso de cara A gente batizou as águas, a água, as bebidas. e de repente me trouxeram aqui o bombeirinho aqui e fudeu tudo, né? Parece até um outro episódio, né? Mas vocês vão dando corda, eu vou zoando. Eu de moleque eu fazia natação numa escola que é na divisa ali da Moca com Vila Prudente, com Vila Bertioga, chamada Estímulo. E eu tinha 13 anos, eu fazia natação com um camarada meu, e depois da natação tinha uma sauna seca, né? Ih, você Aí, passou. aí um moleque olhou pro outro e falou, mano, se a gente der um mijão aqui no bagulho de pedra quente da sauna, será que vai dar merda? Não vai dar nada, vai evaporar e vambora. Fechou. Entra na sauna, 2 caras, dá aquela mijada e vai embora. 2 dias depois a gente tinha aula. Placa de fechado para manutenção. Porque a gente deve ter arregaçado tanto do cheiro quanto da zoeira. Então, se você tá assistindo esse episódio e falar, puta, conhecia Estímulo, comenta aí no vídeo abaixo. E se você perdeu a aula em 97, mais ou menos a culpa foi minha. Depois a gente conversa sobre isso. Era sauna seca ou a sauna molhada? Não, sauna seca, que é aquela de madeira, né? E fica aquele aquecedor com as pedras e a galera joga essência lá pra dar aquela amenizada tal. Meu, moleque só faz bobagem, né? Eu queria muito que o moleque de 12, 13, 14 anos ficasse ouvindo esse episódio pra ele ter ideias de bobagem do que não fazer, tá? Por favor, não façam. Aí é perigoso, né? Ele falou assim, pô, é legal fazer isso aí. Não solta morteiro por aí, não dá uma mijada na sauna, senão vai zoar tudo. Tem coisas que é melhor não... Não, mas a molecada hoje em dia não sai de TikTok. Você trouxe um álbum de fotos, hein, cara? Álbum de fotos. Tem Por muita favor. história aí, hein? Tem história aqui. Tem desde o primeiro ensaio. Primeiro ensaio. O primeiro caralho. ensaio da banda na época chamava Perda Total. Né? Isso foi em novembro de 2000. Pode crer. Foi O mó nome da legal. banda era Perca Total?
Era perda total. Perda total. E aí, pelo fato de ser perda total, tem algumas decorações de estúdio aqui com temas relacionados, né? E foi engraçado. O primeiro sabe que foi o seguinte: a gente montou uma banda porque só tinha um cara na escola que ouvia punk rock. E na hora que ele mostrou isso pra gente, tudo com fita, tá? Sim. Só tinha fita. CD era mega raro ainda, tô falando de 99, 2000. A gente começou a ouvir, e eu e um outro menino, nós éramos metaleiros. Tanto que a gente foi no Metallic Sepultura em 99. Caralho. Foi? Tinha o Jason do baixo do Metallica ainda, né? E eu queria e tesouraram o som do Sepultura, tá? Eu acho que era. Não ou dos primeiros, mas era logo no começo, quando o Derek tinha entrado pro Sepultura, né? Eu lembro que esse show, mano, eu fui eu, Manga, foi uma galera, a gente. Porra, Metallica, não sei o que lá, vamos colar um dia antes. A gente foi um dia antes. Vamos dormir na fila, pegar o melhor lugar, né? Vamos, um bando de moleque, né? Aí a gente foi, tá ligado? Tipo, mano, levando as marmitinhas e tal. Aí você chega lá, no começo é uma zoeira, né? Daí passa um tempo, começa a bater o sono, você fala, caralho, podia estar na minha cama, né? Tá ligado? Tipo, não, mano, eu lembro que eu dormi, mano, usei um pedregulho de travesseiro. Mano, acordamos, mano, zoado e tal. Aí beleza, mas a gente falou, mas vale a pena, a gente vai assistir o Metallica de perto. Aí, mano, começou, tipo, passar o dia, assim. Tipo assim, a gente chegou, eu acho que a gente tava entre os 30 primeiros, vai. Tipo, porra, legal. Só que aí, tipo, mano, começou a avançar o dia, a galera começou a chegar, tipo assim, brother do cara que tava ali. Ah, entra aí, mano. Quando a gente viu, a gente já tava, tipo, sei lá, 100 pessoas na nossa frente, assim. Na hora de entrar, aquela muvuca, aquela zoeira, final das contas, mano, a gente entrou muito longe. Eu até consegui ficar na grade, no canto. Aí eu lembro que, mano, mas imagina, você passou a noite, beleza. Lá a gente ainda tinha, tipo, um ranguinho, uma parada que a gente levou. Mas eu na grade lá, eu falei, não, vou esperar, né, não sei o que lá. Só que eu tava muito no canto, assim. Aí, mano, eu sei que chegou uma hora que, tipo, mano, tipo, a gente entrou, acho que era umas 3, o show ia começar, sei lá, umas 8, sabe? Nossa. E eu lá na grade, esperando. Chegou uma hora que eu falei assim, mano, eu não aguento mais. Aí eu vi que atrás de mim tinha um cara com a namorada dele tava passando mal. Eu falei, mano, vou passar a namorada aqui na grade, que pelo menos ela respira, né, tem ar fresco aqui, não sei o que lá. Aí, beleza. Eu falei, mano, eu ia assistir de lado o show. Aí fui pra lá. Aí começou o show, viu o show de Sepultura de longe, viu o show do Metallica de longe. E, mano, onde eu tava, tem uma música que o James, ele canta a música inteira, tipo, na frente onde eu tava, assim. Daí eu falei, vai tomar no cu. Mas, mano, esses bagulhos de você dormir na fila, porra. Você perdeu a puta oportunidade. Você é moleque, mano, você quer fazer os bagulhos, mas, mano, é aventura, isso era pra contar, tá ligado? Faz parte. Mas é isso, a gente era metaleiro, aí o menino chegou mostrando punk rock hardcore, cara, a gente apaixonou. Falou, não, vamos ter que montar uma banda disso, Você lembra cara. qual foi a primeira banda que brilhou os olhos? Você falou, puta, é isso. Foi Pennywise, cara. Mas, a música, eu pedi muito isso. Alien, Peaceful Day. Peaceful Day. Com alguma chance de não ser efetivamente, mas acho que é Peaceful Day. E aí a gente começou, uma febre de, vou montar a banda. Ah, legal, parabéns. Então, e na casa que eu morava na Vila Prudente, tinha um salão de festas no fundo, assim, falei, cara, vai ter que ser aqui. Só que meu pai era muito bravo. E aí, só que ele já tava começando a perceber que não adiantava mais ser aquela criação na base da porrada do que os filhos tinham crescido e eram adolescentes e tal. Ele falou, você quer mandar uma banda de rock? Então monta aí, quero ver, duvido vocês tocarem. Começou a me dar uma... Então vai. Atiçar, né? Atiçar. Não, desafiar, né? pode, mas quero ver se são. Então, pum, montamos a banda, chegou lá no ensaio, o menino levou uma bateria que era acho que eu contei isso da outra vez, que era o chimbal de Nescau, né? Ele batia, eu dobrava que não saía som. Levou um bumbo sem pele, do segunda pele, né? Só tinha a primeira, a segunda não tinha. A gente colocou uma bandeira lá, jogamos um travesseiro dentro do velho, uma bandeira para segurar o som do bumbo. Uma guitarra Janine fuleira, tem foto aqui, um amplizinho,
um outro cara levou um baixo, eu não sabia o que que era. Eu colava nos shows de rock, a galera fazia um X, eu fiz um X na mão. Essa foto aí, mostra Tem, a foto, tem, por tem. favor. Fiz um X na mão de estreia sem saber do que era, né? Mas é coisas de moleque mesmo, né? Aí um virou pro outro e falou, então, Lui, o que você toca? Eu falei, irmão, nem campainha. Senta na bateria, vê se sai alguma coisa. Não saiu porra nenhuma, então tá bom. Então você vai cantar. Eu falei, beleza. Aí eu fiquei no vocal 2 anos, né, da banda. A gente tinha um guitarra só, depois entrou outro. E, cara, assim, eu me expulsei da banda, né? Falei, gente, não tem a menor condição. Eu não consigo, não sei cantar. Eu até fiz um pouco de aula, mas dava muito trabalho, assim. O moleque só queria zoar. Eu falei, chega. Uhum. E aí eu me expulsei do vocal da banda, né? Tá aqui, ó. Não sei se vai dar pra mostrar, mas você dá um zoom. Eu sou de bermuda azul, com essa camiseta... Aí dá pra ver o X na mão. Mais pra cá, Pino. Acho que não pode falar. Isso aí. Xixi da voz. E É. mostrando como é. E Você aí... não sabia o que significava, né? Se soubesse, Eu não não podia sabia. comer carne, não podia transar, não podia com sexo promíscuo, não podia beber nada. Fazendo Podia tudo isso. X na Vivendo e mão, aprendendo, né? E aí o baixista, o Júnior, ele tocou numa banda chamada Serial Killers, que depois virou Level 9. Só que maluquice. Só que esse Júnior aí, ele ficou pouco na banda. E aí, cara, eu não sei se ele tava aprendendo a tocar baixo, né? A gente apelidou ele de Dudu. Porque toda nota que ele fazia no baixo era só Dudu. Pô, trocou a música, meu. Não é mais essa, é outra. Ele tá bom, Dudu. Falei, vamos mandar o Dudu embora porque não sai nada aqui, né? E aí a gente foi. Aí nisso abriu uma vaga de baixista pra banda. Porque o Dudu não tinha condição. Eu entrei num site de busca de músico e vi um cara chamado Rodrigo. Rodrigo Melódico. Eu já tive banda de hardcore, tô procurando. Cola aí, faz um teste com a gente. O cara tinha sido baixista do Overlife. Ele chegou e falou, mostra o som de vocês aí. Puta, tosqueira. Ele nem plugou o baixo dele. Ele falou assim, galera, mó legal, vocês estão no começo. É assim, eu não vou. Ele já era mais velho e tinha tocado no Overlife. A gente tinha 2, 3 meses de banda. Acabado de mandar o Dudu embora. Fala, cara, legal, show de bola. Imaginando o cara, tipo, o cara botou baixo, sei lá, pegou um busão até Não, ele era de São Caetano, ele foi com Uno. Eu tenho umas memórias meio malucas. Eu lembro dele chegando em casa, o cara chegou, e pá, não sei o quê. Porque depois que a gente foi pesquisar sobre Overlife, a gente falou, caralho, meu, puta banda. Aí ele nem tirou o equipo, ele veio, cumprimentou a gente e tal. Eu falei, podemos mostrar nosso som? Pode. Aí, puta, muito iniciante, né? E aí ele falou, galera, não vai rolar. Foi super gentil. Vamos fazer uma zoeira aqui? A gente toca outras coisas, a gente vê qual é que é. Aí ele foi lá no Uno dele, tirou o baixo, tirou o ampli, tudo, e a gente ficou fazendo um som freestyle, tipo, umas coisas que Ramones, pra todo mundo tocar assim, mas foi engraçado nesse dia, né? Porque, puta, galera legal aí, mas acho que não é pra mim não, hein? Uns casos Esse abacaxi eu não vou descascar, não. E é curioso porque, passado 2 anos, eu fiz questão de tocar Cover Life no Cerveja Azul, que foi um show que foi o Perda Total, o Millie Dukes, que depois virou Glória, né? E o Overlife. Só que aí, o baterista do Overlife era, assim, um monstro. Acho que era, não sei se é Fabrício ou Maurício, é Chimbal Altão. Chimbal lá no alto. Não sei. Meu, o cara tocava forte, rápido, porrada, e o nosso batera tentou fazer igual, só que tirou a música do nosso ritmo, tá ligado? Aí virou uma lambança do cacete, aí foi um show de merda, e o menino era muito novo, porque quando a gente montou a banda, o batera era o Juliano, que é o cara que nos apresentou punk rock. E passou um tempo o Juliano, ele não sabia tocar muito bem, e o guitarrista, que é o William Metaleiro, ele tinha um irmão, o Fê. Aí ele falou assim, meu irmãozinho tá fazendo aula de bateria, vamos pôr ele na banda? Uma aula que tinha 13 anos. Vamos.
Puta, o moleque entrou, cara, assim, já tocava bem pra caramba. Para o nosso nível. Então, quem diria, um menino de 13 anos, baterista, elevou o nível da banda, né? Porque ele tocava bem, ele fazia aula, ele era técnico e tal, já tinha... Até porque pra tocar punk rock hardcore não tem muita técnica. Se você fizer no tempo bonitinho, sai alguma coisa. E nem isso a gente conseguia contra o batera, tá ligado? Aí a gente começou a fazer shows com essa formação, que era o Willy, o Beto, que depois virou vocalista, porque ele tocava mal também, mas cantava super bem. Então a gente foi melhorando a banda. O cara do Overlife não entrou o Márcio e entrou o Fê. Nessa formação, cara, a gente fez muito show. Porque, cara, era muito fácil arrumar show. Quando eu botei na cabeça que eu queria viver de música e ser rockstar e o caralho a quatro, eu saía correndo atrás de show e, velho, arrumava. Tanto que tem um show aqui que, parece que eu acho que eu devia estar pesando uns 50 quilos aqui. A gente foi tocar na Penha, eu tinha acabado de operar o apêndice, se não me engano, na época que eu... Mas aí você já tava tocando o quê, Lui? E eu? É. Não, eu só sempre cantei na banda. Você tava Depois eu me cantando. expulsei. Ah, É, tá. É que você tá com... Ah, tá. É que você falou que já saí, me se expulsado, mas Não, tinha é rolado que, todo é que esse não rolê ficou. antes. A foto deu tocando aqui numa casa. É uma casa mesmo na Penha. Quiser mostrar aí, Pimenta. Reflexo. Reflexo. Isso aí, tá ótimo. Tá lá, tá eu, Márcio, o Beto, o Willy de azul lá atrás e o Fê. Não sei se na foto vai dar pra ver que o baterista é bem novo. Não sei se tá nítido. Nossa, meninão de tudo, hein? É. Caralho. Mas aí eu vou contar um caso desse cara. Ele continuou com a gente. Aí, nesse show aí, ele devia ter uns 14 anos. Ele continuou com a gente, tocou. Em 2008 a gente fez uma tour com o Dead Fish. A gente já não chamava Perda Total, chamava Abuse. Foi Abuse, Magerbs e Dead Fish. Passou um tempo, o No saiu da bateria do Dead Fish. Vieram atrás do Fê. Sério? Vieram pra pelo menos fazer um teste pra ver se ele queria tocar, mas ele fazia faculdade, trabalhava. Falou, cara, não vou conseguir conciliar a agenda. Mas ele foi convidado pra fazer um teste na maior banda de hardcore do Brasil, né, cara? Então, ficou, pelo menos da época, né? Acho que ainda é. Depende, se você considerar CPM hardcore, acho que o CPM é maior, né? De público. É. Mas do underground, com certeza o Dead Fish, né? Absurdamente maior. Então foi legal, foi uma fase boa. Como a Buse, quem produziu foi o Daniel acho que é o Daniel Pampuri, o Pumpuri. Ele produziu a Beyoncé. Ele acabou de ganhar um Grammy agora. Agora, Então, vocês 2 semanas a atrás. gente trabalhou com o produtor da Beyoncé. E esse Daniel, ele montou uma banda fodida que era o Cruz, né? Lá em Los Angeles. Então eles mudaram pra... Esse nome não é estranho, Cruz. Eu tô emendando alguns Já vi uns assuntos, tá, vídeos turma? da Cruz, Não tem mano. problema não. pode falar. Quem quiser ouvir um puta som, põe no YouTube Cruz, né, Sin City. Sin e City de cidade em inglês. Puta som, gravado no deserto, assim, muito legal. E era o Daniel com o irmão dele. O Daniel baterista e o irmão dele, que eu não lembro, acho que Felipe, que é o guitarrista, que os dois viraram produtores lá nos Estados Unidos e ganharam notoriedade aí na música, né? Então é curioso, né, cara? Como é um projeto. Dica pra vocês, tá? E pra vocês que estão vendo aqui. Projetinho, pequeno, faz bem feitinho, raiz, vai plantando. Talvez chegue a hora da colheita, né? Então, Engraçado, você fala assim, já, tipo, o primeiro show e tal, assim. Eu lembro que uma vez eu fui tocar no Cerveja Azul, aí eu já tinha uma bandinha tal ali, já meio mixadinha e tal. Aí tinha a banda do Alemas, né? Depois eu fui tocar nessa banda. Aí, tipo, conheci faz pouco tempo, assim, umas 2 semanas, assim, aí ele virou pra mim e falou assim, ô, Pimentinha, eu tô muito louco, cara. Bebi demais aqui, mano, ia tocar guitarra, mas eu só quero cantar, só você consegue tocar as músicas aí pra mim? Aí eu falei, deixa eu ver o setlist. Aí pegou o setlist, tipo, puta, uns hardcores em um fuleiro que é aqueles que você toca de cabeça. Eu falei, demorou, mano, mãe. Aí eu falei assim, mas aí o batera? O batera manja? Não, batera pode pá, mano, batera é do caralho, pá. Mas sincero, os caras, não, é porque ele não tem bateria, mas a gente sai do tambor lá da casa lá, mas de boa, suave, o cara manja e tal. tampa de panela é o prato, tambor é o bumbo, a caixa é o sofá aqui, ó, e vai que vai, Aí eu né? peguei e falei, demorou, vamos fazer, né? Aí eu falei, toco com a minha banda, toco com vocês, né? Falo, as músicas eu sei, só pegar o tempo ali, a gente pega, né?
E pai, eu vendo setlist dos caras, falei, cara, pô, eu queria tocar minha banda, uns covers assim, né? Aí tal, mano. Aí, beleza, aí subiu no palco assim, montou as coisas assim, tipo, pô, batatinha ali pequenininha ali, tal. Aí, bom, não sei o que, aí vai começar com Noite Dead Fish, né? Começa com o solinho. Aí eu fazendo um solinho lá, tal, eu falei, mano, aí eu olhando pro batera assim, um molecão assim, né? Eu falei, batera, será que... E eu pensando, pô, será que esse moleque manja, mano? Aí, mano, na hora de entrar a bateria, tu, pá, eu falei, mano... Sabe, tipo, aquela hora que dá vontade de você jogar guitarra assim e sair correndo? Sei, porque fizeram isso num show comigo. Foi o seguinte, a gente fez eu fui organizar, o Crildo tava. Eu lembrei disso esses dias, cara, o Crildo tava. A gente foi tocar numa casa bem legal em São Caetano chamada, como que era? Cincinato. Que era o Worms, o Overlife e acho que mais uma banda, não foi, Crildão? Puta, minha memória é muito ruim, mas eu lembro que rolou o Arms e Overlife, sim, no Cincinnati. Exato, só que era uma casa que não tinha tradição no punk rock hardcore, o cara quis abrir pra gente e, cara, não deu público. Cara, porque assim, faltava... Mesmo o Worms sendo, teoricamente, o da ABC e o Overlife também, eu acho que faltou trabalhar a questão do Cincinnati, show de punk rock e tal, não sei o que, não sei o que. É porque o Cincinnati, ele rolava bem com cover, né? Era tipo uma balada, na verdade. Na né? verdade, tradicionalmente, as bandas que tocavam lá eram bandas covers, assim. Eu lembro que eu fui em bastante show do Rumbora lá, tipo, até rolou umas bandas, assim, autorais, mas o forte deles era cover, talvez por isso, não sei. Então, aí, você tá falando de jogar guitarra fora, a gente fez esse show, tocou o Worms, foi tocar o Overlife, e aí, meu, assim, não deu público. Se deu 10 pagantes, foi muito. Só que os caras estavam tocando, tal, não sei o que lá. E estourou uma guitarra, estourou uma corda de um dos guitarristas do Overlife. Tinha o César e tinha o André Lui. Só que o Lui dele é sobrenome, o Lui é apelido. E o cara é idêntico a mim. Depois a gente vai pesquisar, André Lui. Nós somos idênticos, só que o nome dele é Lui de sobrenome e Lui meu apelido. E aí estourou a corda do Cezinha, meu, o que ele fez? Ele realmente jogou a guitarra. Ele foi lá, ele não jogou porque, né? Ele colocou no pedestal e sentou no palco. E ficou lá vendo a banda, tomando uma cana, e a banda dele tocando. Falei, meu, desistiu de tocar. Tipo, então você falou de, pô, dar vontade de jogar. vontade de jogar Eu vi fora. isso ao vivo mesmo, um cara desistindo. Eu falei, vai se fuder, meu. Não, mas teve uma vez que eu tava tocando Racha Cuca e a gente foi tocar em Jundiaí, né, Crildo? Aí nossa, eu tenho raiva do Crildo até hoje por causa disso. A gente foi tocar em Jundiaí, aí tocar o Ficha, tocar um monte de banda da região, umas bandas de metal, tipo assim, um festival bem diversificado. E aí minha guitarra tava na casa de um amigo meu. Aí eu pensei, puta, mas eu vou ter que ir lá na Moca, depois trombar os caras lá em Santana, pra depois ir lá pra Jundiaí, mano. Tá, mano, eu vou. Pô, o Crildo vai tocar, né, mano? Então, o Crildo me presta a guitarra, né? Aí, tal, cheguei lá, mano, só que a gente ia tocar tipo 5 horas da tarde, mano. O Crildo ia tocar às 10. Aí cheguei lá, mano. Pô, cara, Crildo, que hora você vinha? Ah, mano, tô em São Paulo ainda. Eu falei, caralho, mano. E pai, o Crildo não vem, mano. Aí chega a minha hora de tocar, mano. Sem guitarra, cara. Os caras ficaram putos. Como assim você não traz sua guitarra, mano? O mês que me zoou até hoje, né? O Pimenta é o guitarrista que vai pro show sem guitarra, né? Cara, eu não sei na época de vocês, mas se acontecesse isso quando a gente tinha o Perda Total, tipo 2002, 2003, você colava em qualquer banda. O irmão, empresta a guitarra. Cara, até duas, pum. Não Mas tinha não é, crise. porque era tipo aqueles caras assim que. Não era tipo que nem você tocava no cerveja que tipo, o cara, não, demorou, não sei o quê, porque no cerveja era assim. Putz, estourava uma corda da guitarra, tipo, puta, zoava uma guitarra, mano. Tem alguém que empresta a guitarra aí, mano? Sempre vinha um assim, pega a minha aqui, tal, não sei o quê, tal. E lá não, era tipo uns caras meio. Sabe assim, tipo, o case de guitarra ali com a gente. Ou presta a guitarra, pô, mano, minha guitarra tá uma afinação diferente e tal. Aí sempre a desculpinha. Daí eu falei, mano. Deixa quieto, ainda bem que tinha outra guitarra lá. Falei, então toca aí. Eu Funcionou, fico aqui sentado vendo vocês tocar. Você falou esse bagulho de emprestar, realmente rolava muito na cena isso. Eu toquei muitos shows com baixo emprestado, mano. Do Dudu Cactus. Sim. Eles chamavam sim. muito a banda que eu tocava na época, que era o Green Ass, pra tocar, fazer show, e eu não tinha baixo, mano. Acho que na hora do show eu pegava o baixo dele emprestado. E rolava, Vivo né? pra caralho. Que banda era da hora essa Green Eyes, mano. Era muito fã da banda dele. Essa eu não lembro. Você falou de Jundiaí, né? Contar um caos em Jundiaí. A gente foi tocar com o Blind Pigs
numa pista de skate, chamava James Skate Park, eu lembro até hoje. Eu organizava essas, eu era problemático, né? Eu organizava o busão, pagava o busão com dinheiro do meu Você sempre foi assim, né, salário. Luiz? Tipo, sempre o organizador das paradas, né? Ah, cara, eu não sabia tocar. Eu queria, de alguma forma, participar. Então a gente participei de muito organização de eventos e tal. E aí eu queria, porque queria fazer um dia show do Blind Pigs, em São Paulo não dava. Porque eles meio que tinham um contrato, uma parceria com o Hangar. Falou, não, a gente toca 2 vezes por ano no Hangar pra bombar. Se eu ficar pulverizando muito show em São Paulo, vai matar o público do Hangar e a gente já faz essa parceria antes. Falei, tá bom. Se for em Jundiaí, rola? Ele falou, rola. Falei, então, tem um espaço de show lá em Jundiaí, que é uma pista de skate. Então era um Ralph mesmo, e a banda tocava ali no Ralph, legal. Nisso eu organizei esse show, chamei umas bandas da cidade, chamei umas bandas de fora, tal. E aí, na hora de tocar a nossa banda, o nosso guitarrista, que é o Leandro também, ele levou o ampli dele. Meu, um Pivey zerado. Lindo, um som gostoso. Falou, meu, eu vou botar meu ampli, a gente vai fazer nosso som, eu vou tirar meu ampli e vai pôr o ampli da casa, pode ser? Falei, tá fechado, show. Ele colocou o ampli dele e aí começou a rodinha de punk rock, não sei o que lá. Um cara subiu no ampli dele. Nossa. Mas ele não deu outro, ele largou a guitarra e sentou a muqueta no maluco. Você tá louco? O maluco tava no chão, veio um tio do Willy e do Fê, que são os 2 irmãos da banda, não quis nem saber, viu o maluco no chão, bateu um tiro de meta. Sentou a bica. Caralho. Só que o maluco era de uma outra banda que ia tocar, tava cheio de público dos caras. O Nossa. tempo fechou, parou o som, falei, mano, fudeu. Os paulistas organizando o show em Jundiaí, o maluco da banda de São Paulo sentou o pau no outro. Meu, pra apaziguar isso daí foi foda, cara. Chegou na hora do Blind Pigs tocar, primeiro que o show deu prejuízo. Então eu já ia bancar o blind do meu bolso. E segundo, com medo do pau fechar de novo. Porque, cara, Blind Pigs, meu, é um som... Tipo, a galera se exalta, tal. E era uma casa que não tinha muita estrutura, Uhum. tá ligado? O maluco meteu a pista de skate, 2 caixas de som e falou, aqui é casa de show. Falei, cara, se o pau fechar aqui, fudeu. Tem segurança, tem Falei, porra cara, eu nenhuma. vou fazer o seguinte, irmão. Ia virar um street rock. Eu falei, cara, vai dar merda. Você sabe quando alguém fala no seu ouvido, eu falei, vai dar merda. Eu falei, cara, então tá bom, você vai dar merda. Eu peguei 2 brejas no bar, me tranquei no banheiro, não vi o show dos caras, mas não apanhei também. Porque, cara, eu realmente tava com medo daquilo lá virar uma zona do caralho. Uhum. Legal. Aí na volta, todo mundo meio cansado e tal, os caras do Blind Pigs foram usar um tomatinho lá no fundo. E a nossa banda, os meninos com fome comendo bolacha recheada. Agora, domingo, eu encontrei os meninos da banda e falou, você lembra desse dia? Todo mundo lembra, os caras, né, fumando um negocinho ali lá no fundo do busão e a gente comendo traquinas, tirando a tampa e comendo o recheio. Que contraste. Falei, nós era muito burro, né, meu? Em vez de virar amigo dos caras e fazer uma tour com o Blind Pigs, nós ficamos comendo bolacha ali no... É cada história que... É aquilo que a gente tava falando ali antes de começar, né? Que, meu, a gente vê nas fotos assim, meu, parece que foi ontem, né? Tem essa sensação de que, puta, parece que foi ontem, né? As paradas. Cara, eu lembro até lembrando. hoje a gente marcando show por ICQ. Nossa. A galera se falava por ICQ, né? Quem não sabe, ICQ é um programa de computador como se fosse um WhatsApp de mensagem entre pessoas, Acho né? que foi o primeiro, né? Foi o primeiro, depois o Messenger, né? MSN Messenger e tal, veio. E começo da internet. Então, por exemplo, pra gente trocar música, às vezes eu queria levar uma música pra um camarada meu na escola. E eu não queria levar em fita. Então, o que eu fazia? Eu gravava um disquete de uma música de 1 minuto, que é o que cabia num disquete. Sim. Porque música grande passava era 1.40 mega. Lembro até hoje. Eu olhava o tamanho do arquivo, 2 mega. Puta, esse meu amigo não vai ouvir. Se fudeu. Porque a internet era bem, bem raro, bem difícil e tal. Então era outros tempos. Ouvir um faroeste caboclo não dava. Ia precisar de um HD externo. Nossa, cara, eu lembro a primeira vez que eu entrei na internet, assim, tipo. Baixei o ICQ, mano. Baixei o ICQ lá.
Ah, nossa, esse é seu número. Que porra, que porra Eu é lembro até essa, hoje do mano? meu número, mano. Ah, mentira, Luiz. 85284025, cara. Se tiver como recuperar ou como acessar, 85284025, você vai ver lá, Leandro Lui, ou só Lui, alguma coisa assim, cara. Gente, era sensacional, né? O lance assim de internet. Você olhava assim, caralho, mano. Dava pra você achar por e-mail também, não dava? Ou não lembro. Dava pra achar por e-mail, por nome, cara, tinha várias formas de você... E é legal, cara, porque assim, é uma história que quem viveu, ficou, era outro modus vivendi, Sim. né? Eu tava comentando com o Crio desses dias que a gente tava falando assim, pô, mas... Porque quando era moleque, a gente andava muito na casa dele, né? E, tipo, mano, era assim, era o MSN, né? O Orkut lá e um site aleatório, né? Assim, vendo assim. Então, a gente fazia isso na internet. Aí, uns tempos atrás, uns 2 anos atrás, os caras fizeram o Orkut. Os caras recuperaram, pegaram o sistema lá do Orkut lá, os dados lá, fizeram o Orkut do começo, assim, né? E era orkut.com.br. Então você entrava, você fazia, meu. Eu entrei ali, fiquei, meu, era igualzinho, assim, igualzinho. Só que não tinha as comunidades, meio que, tipo, tava retomando Aí você que tinha que fazer as comunidades lá, entrava nas comunidades. Aí eu achei um esquema de baixar um MSN, mano. Vou baixar um MSN aqui. Cara, eu entrei assim na MSN e aí foi, pô, beleza, tá, eu baixei o MSN aqui, fiz meu e-mail aqui e tal, mas e agora, o que eu faço? Só tem eu. Cadê a galera? Meu, mas me deu uma solidão aquilo, porque eu falei, mano, só tem eu. Aí eu abri assim o Orkut assim, aí eu entrava nos perfis assim, via as fotos assim. Aí eu falei assim, nossa, mas é tão estranho, né? Porque a gente acostumou com a informação tão rápida, tipo, de você abrir ali no computador, de abrir o Facebook e ir rolando o Instagram, e, tipo, e aquela coisa assim que quando eu mexi ali no Orkut, eu falei, mano, é parado, é tipo, vai atrás, descubra, né? Aí você tem que ir fazendo as coisas assim. Mas era sensacional. Cara, conheci um monte de gente, né? Em fóruns do Orkut. Você não usava muito Orkut na época, né? Não usava, mano. Usava até uma cota. Eu gostava muito daquela comunidade de discografias, né? Lembra? Sim. Nossa, Baixava, discografia no nossa. MP3. Puta que pariu. Eu Aquela lá baixava era muito sensacional. CD ali, Aí né? depois tinha a época de você baixar, tipo, usando LimeWare, que você ia baixar música peer-to-peer, né? Ou seja, a pessoa disponibilizava arquivos do computador dela pra você baixar e você tá lá, discografia, eu lembro até hoje, discografia do Bad Religion. Eu falei, duvido, irmão. Baixei tudo. Quando eu fui ver, era só fuleiragem. Só. Perdi uns 3 finais de semana pra baixar a discografia do Bad Religion, porque você podia baixar por partes, Uhum. como se fosse um arquivão, e você ia baixando conforme estava conectado. Uhum. Aí você interrompia e retomava, Sim. desde que a pessoa que estava disponibilizando o arquivo não tirasse aquele arquivo. Só que, meu, vinha vírus, vinha uma zoeira. Putz, Aí é era, foda. era difícil essa Nossa, época. mas assim, eu usava É casar ou casar? Casar. É casar, É. eu chamava de casar. Aí eu baixava o casar lá. Mano, quando eu baixei uma música assim, que eu falei, caralho, eu baixei um Suicidal Tendencies, eu falei assim, deixa eu ver se baixa essa porra aí mesmo. Eu coloquei Suicidal Tendencies lá, cliquei na música aí, umas 3 horas lá e veio. Aí eu cliquei assim, eu falei, caralho, mano, baixei uma música na internet. O Metallica foi o grande inimigo, opositor do que era o Napster, Sim. que foi o primeiro programa a disponibilizar esse tipo de música, né? Sim. E aí depois os caras perceberam que não tinha jeito, Não né, tinha, né, cara? Era o futuro, né? Não tinha jeito. Não tinha. Então, quando a gente fala de criptos, né, voltando lá atrás, né, naquele outro episódio que foi há meia hora atrás, né, que a gente fala de cripto, de tendências, é a mesma coisa, né? Quem ia imaginar que com um celular hoje você ia conseguir conversar em tempo real com qualquer pessoa do outro lado do mundo, por meio da internet? Mandar uma mensagem, fazer uma mensagem, uma coisa de vídeo, ou você bolar uma foto, sei lá, com uma inteligência artificial, Sim. né? Ou você dá meia dúzia de comandos, sai algo muito próximo do que você deseja. Então, o mercado de cripto é mais ou menos nessa linha também. O futuro, vai acontecer, a gente não sabe exatamente como, mas as coisas vão evoluindo, né? Então, e não adianta você querer bater de frente e falar, não, isso aí não. É o futuro, não tem como vir, cara, não tem como... umas besteiras que o Metallica fez também de, em vez dos caras pegarem aquilo ali e falar assim, não, mano, vamos tentar ganhar dinheiro em cima disso, sabe? Sei lá. Porque, Não, mas, cara, eles- a acho que venda... era, mas acho que era um medo de perder dinheiro, né? Exato. Imagina a venda de CDs do Metallica.
É, porque uma coisa é Brasil, né? Uma banda nacional. Outra coisa é tipo uma banda mundial, né? Então, em tese, você ameaçar. Tipo, não vai mais vender CD, como se fosse o Armagedon da coisa. Ia gerar preocupação mesmo. E eles compraram a briga até a coisa desenvolver e chegar no que é hoje, que os caras ganham mesmo com o streaming. Mesmo sendo streaming, os caras ganham, mas até chegar nisso, no modelo de remuneração, de entender, era um baque. Se você, fudeu, não vendo mais CD. E uma das coisas assim que eu comecei a não me preocupar mais com CD físico foi nessa época do discografias, cara. Porque eu falava, mano, tem tudo aqui. Eu vou baixo aqui, não preciso CD. Tipo, meus CDs aqui do Raimundos aqui, tá legal, tá aí, da hora, mas, se quiser eu baixo e escuto aqui, né, do computador e tal. E aí você meio que naquela época eu me desapeguei de CD, de coisa assim, porque eu falei, tá tudo aqui na mão, mano, pega e vou baixando. E olha que curioso, né? O vinil, que era uma época que todo mundo quis, depois ninguém quis, hoje vale pra caramba. Sim. Porque virou o quê? Raridade, tem de colecionador e por aí vai, né? Os caras ganham muito dinheiro com esse lance de nostalgia, né? De pegar o vinil, né? Aí pega uma galera que nem teve essa nostalgia, mas a galera, os caras do vinil, comprar um vinil também. Aí com videogame, nossa, o bagulho de videogame. Exato. Cara, toda vez que eu abro o Instagram, tá uma cara assim. Você que tá com nostalgia aí de jogar um videogame, aí tem um box, qual que é o Dropbox aqui, não é o Dropbox, qual é o pendrive aqui com 1 milhão de jogos do Super Nintendo. Eu tenho um não sei o lá que, com 3 mil jogos. Ou 30 mil, sei lá. Acho que é 30 mil jogos, sei lá. Já criaram um emulador de todos os videogames, de todos os jogos. Tipo assim, hoje eu quero jogar Pac-Man no Atari. Você dá 2 cliques, Pac-Man no Atari na sua tela. Então, aí jogaram agora pra um pendrive, você coloca USB, você coloca na TV, aí tem um controle, tipo de play. Aí você escolhe a plataforma, aí tem lá Super Nintendo, Super Game Nintendo, Boy. Sega Saturn, clica lá, aparece jogo. Mano, eu ganhei um. Mano, você pensa que na época que a gente jogava videogame, que videogame que você teve quando você era moleque? Eu comecei com o Atari, Com o Atari? que era o controle do botãozinho aqui no meio. Tive Mega Drive. Tive Master System do Alex Kidd. Alex Kidd. O vermelhinho, né? Vermelhinho preto. Vermelhinho. Né? Nossa, que da hora. Alex Kidd. Super Nintendo eu não tive, mas todos meus amigos tinham. Então você sempre jogou, porque... Porque os caras pegavam o International Superstar Soccer Deluxe e faziam o juiz de cachorro, né? Era sensacional. Cima, baixo, transferente, BA. Quando eu lembro dessa... até hoje? Quando eu lembro dessas coisas, minha namorada fala, mano, por gentileza, vá tomar no seu fiofó, porque você não lembra do que eu te falei há meia hora, mas do comando pra fazer o cachorro, o juiz virar cachorro, você lembra? Eu lembro. Eu lembro do Fatality do Johnny Cage, era frente, baixo, cima. Do Johnny Cage que ele puxava a bola do saco do outro, não? Eu não lembro, cara. Não, o Johnny Cage ele dava o golpe. Baixo, cima, ele fazia o Fatality. Quem tá acompanhando isso não tá nem entendendo, né? Então, é coisa muito... Eu lembro que tinha uma locadora de videogame perto de casa. E lembro que tinha saído o Street Fighter 02 pro Super Nintendo, mano. Pode crer. Cara, eu fiquei uma semana assim. E, mano, toda vez que eu ia pra alugar esse jogo, tava alugado. E era uma fita sim. só. E eu ficava assim, não, reserva pra mim. Falei assim, pô, vai ter 5 já reservado na frente. Falei, caramba, você não velho, chegava nunca, né? Posso contar uma história? Puxa, claro. Uma vez estava eu e um camarada meu andando pela... O camarada que mandou o Kaká consertar o Goró, vocês lembram do outro episódio? Que veio um Goró, tava ruim, o cara falou, Kaká, conserta aí, vai. Quanto você cobra pra consertar? Qual que é o nome do Goró? Era o não sei o que lá azul. Era cerveja azul? Não era cerveja azul, era alguma coisa azul. Era um Goró que era azul. Que veio ruim, meu Trovão azul. Meu camarada mandou o Kaká consertar esse Goró. Esse camarada, estava eu e ele andando pela Moca, a gente viu um carro que era um Fiat 147, escrito assim, R$400. A gente tinha 15 ou 16 anos. Um olhou pro outro e falou, se eu vender meu videogame, você vender o seu, dá 400 conto? Dá. Vamos comprar um carro. Mano, 15 a 16 anos, como você vai comprar um carro, velho? Você não sabe dirigir, pelo menos eu e ele, a gente não sabia, a gente não tinha carta. Como você vai chegar com o carro em casa? Aí a gente falou, não, melhor jogar videogame. Mas por um momento a gente cogitou, cada um vendeu o seu videogame, eu tinha um 64 na época, acho que ele tinha o Play 1 ou 2, não sei. Falou, dá 400 conto. Mas são histórias que ficam na memória. Você falando de vender, tinha um amigo meu que começou a ter banda bem em 2001, 2002 ali.
E lembra aquelas BNB que tinha, velho? Aquelas baterias BNB que mostrava no... Não era RMV? Não, era BNB. A BNB, bateria bem eu não ruim, lembro, assim. Aí lembro. tinha uns R$ 300 assim, a bateria. Mano, meu camarada vendeu. Ele tinha um PlayStation e um 64. Ele vendeu os dois, mano. Pera aí, bateria física mesmo? Física. Uma BNB, assim, ó. Você Não. acha que essa tá foda, não? Cara, você me falou agora. A BNB. Aquela que tinha comercial nas revistinhas de cifra. Nossa. Se bobear. Na última folha. Olha. Putz, cara, que Ah, essa última bateria aqui tá folha. sem marca, mas eu tenho quase certeza que isso daqui era dessa marca. Aqui, né? Que vinha sem pele de retorno embaixo. Isso, Era essa muito mesmo, basicona. essa mesmo, Era bem essa mesmo. mesmo. Era muito basicona. Tem câmera aqui, Não, tá? mas... Ah, não sei se pode por causa do bagulho. É melhor não. É, melhor não. O... Cara, e, meu, ele vendeu, mano, aí... Conteúdo sensível. Tem o Luigi de cueca ali, não dá pra mostrar. Não, me deixa Que o aqui. volume é muito grande, aí ele tá tímido. Aí, mano, ele vendeu os videogames lá na 25 lá, mano, deu tipo uns 200 conto. E a mãe dele foi, inteirou o resto, mano. Aí voltou ele e a mãe dele no táxi. Com a bateria. rumo, assim. Os Nossa. tambores, os caras quatro surdos assim, mano. Aí chegamos em casa, montou a bateria assim, mano. Aí aqueles pratos. Nossa. Aqueles pratos Pratão. cinza, tá ligado? Horrível. Não tinha som, né? Era Tinha. tudo só barulho, né? Mas engraçado, mano, que olhando ali no momento, era tão mágico, cara. Era tão, tipo, caralho, é uma Porque a batera. gente podia, né, na época, né? Fudido, sem grana. Às vezes a gente... Acho que não sei seu pai, mas os nossos pais às vezes não acreditavam muito no nosso Zero. sonho, né? Achava que era, Zero. só quer brincar, só. E não investia muito, assim, né? Não tinha muito essa vontade de poder ajudar, tá ligado? Meus pais foram assim, eles nunca, cara, nunca sempre pedi os bagulho, né? Mas, tipo, tinha o mano que tocava comigo, o Lino. Ele, nossa, a mãe dele, os pais dele, mano, investia, mas não quero pegar uma melhor guitarra, o melhor. Primeiro demo que a gente foi fazer, eles que, tipo, foram lá, levaram no estúdio, tá ligado? É. Fez a parada acontecer, porque. Tinha o condição. Lino, né? É. A gente chegava pra tocar, era tipo umas Giannini velha, uns instrumentos assim. O cara chegou com uma Gibson lá, SG. E ele nem tinha tanta grana, ele nem era, tipo. Mas a mãe dele e os pais dele, tipo, investiam mesmo nele. Assim, Vou contar um caos, então, já que eu sou a biblioteca do hardcore dos anos 2000, né? Tinha uma banda que eu adorava chamar pra tocar, porque os malucos tinham um equipo bom e se precisasse emprestava. É o Worms que era? Não, é exatamente o contrário. Pra emprestar pro Worms, eu chamava o Atona. Lembra dessa, Crudão? Ah, a banda do Gol, não é? Atona. O maluco tinha uma bateria branca, acho que tinha 190 peças, cara, assim, pum. Pra tocar no Blackjack não tinha banda melhor, porque eu nem lembro se no Blackjack tinha bateria, e se tinha era muito fuleiro. Então eu chamava o Atona, porque eles botavam o equipo bom e os ampli legal e tal. E tá, toca aí, pá, não sei o que, e funcionava, né? Mas os caras eram gente boa, mas tinha essa característica de ter um equipamento acima da média, porque da minha banda realmente era lastimável, assim, era o Beto tinha uma Giannini, o William tinha uma Epiphone gastada, um cratezinho lá que também já era, o crate era um ampli bom, mas já tava bem judiado e, cara, é o que tinha. Foda-se, vambora, né? E uma vez a gente foi comprar uns instrumentos lá na... Teodoro? Não, a Teodoro não, daquele do lado do viaduto ali, da galeria ali, daquela rua. Não, essa é Santa Efigênia ali, né? Isso. Aí, mano, aí tinha um baixo tonante lá, mano, 70 conto. Nossa, tonante, cara. Aí, Eu acho que é a marca mais levar simples, esse, né, né? mano? Tipo, a gente, Tonante, foda-se se é ruim, se é bom, a gente só quer ter um instrumento pra tocar, a gente só quer ter a sensação de ter uma banda de verdade, não de aquela banda de papel, sabe? Tipo, Pra fazer Dudu no baixo, né? Mano, na hora eu falei assim, a gente quer levar esse baixo. Aí o cara falou assim, não leva não. O cara da loja, não leva não. Cê tem quanto? A gente tem R$80. Segura esse dinheiro. Mês que vem você vem aqui, a gente tenta achar uma coisa, mas não leva esse baixo, não. Você vai gastar dinheiro, você vai passar nervoso, não leva, mano. Daí de caralho, o cara não quis vender o tonante pra gente, velho. O cara acho que olhou assim no nosso olho e falou assim, não vale a pena, não.
Pode crer. Caralho. Gente, vamos encerrando mais um episódio. Lui, muito obrigado pela participação, cara. Sensacional. Você sabe que você é o nosso. Como que é? O Dani Sano? Nosso Dani Sana, aqui do Dona Mara. Pra quem Aí. não sabe, esse cara é um professor de finanças da GV, né? E ele fala em vários meios de comunicação. Sim, sim. Ele tava no Jovem Pan, ele era do Jovem Ele Pan, tá né? Também. Ele trabalha no Pânico, né? Do Jovem Pan. Eu sei que uma vez que os caras botaram ele pra fazer futebol. Eu falei, cara, o que o Dani Sano tá fazendo futebol, velho? Sim. De comentarista. Mas é isso, cara. Valeu, obrigado. Mano, sempre bom você estar aqui, Luiz. Você já é da família, você sabe disso. A porta sempre tá aberta pra você aí. Vamos fazer aquele churrasco, né? Que só fala e nunca sai. Vamos fazer. Mas com picanha de verdade, não com. Sem colchão duro da. da Swift. E a gente, pra encerrar aí, a gente vai te servir uma última dose do néctar. Não acredito, vai ter uma saideira. Saideira. Nosso amigo Jalim. Caideira. Você me bate. Você tá estiloso hoje, o que aconteceu? Não sei. O bronzeamento do Pimenta. Entendi. Em cima do Pimenta. Pimenta abriu uma clínica de bronzeamento artificial. Depois você me traz um bombeirinho? Obrigado, mas tem que ser cheio, hein? Bombeirinho, esse não é a Bombeirinho. bebida, é um bombeiro anão. É aquele que... Traz ele aí pra participar, então. Mais alguma coisa? Não, Olha só, muito só queria a obrigado, sua viu? presença pra gente se encerrar, Jalim. Mais um pouquinho aqui. Aceito, muito obrigado, viu? Convidado, viu? É o único que me trata bem aqui. Sem te bater, né? Obrigado, viu? Jalim, muito obrigado pela participação. Como sempre. Ele tá uma merda. Ai, cara. Eu não aguento com o Jalim. Manda bala, Rafa. É isso. A gente encerrando mais um episódio da Maracast. Obrigado, Crudão, mais um episódio aí. Tamo junto. Tamo junto. Por que você não me agradece? Eu agradeço, queridão. Porque. Você não gosta de mim? Ah, não sei, porque você tá do meu lado, né? Já a noite inteira. Mas eu te agradeço também, tá aí mais um episódio. eu Segunda tô feliz. temporada do Dona Maracast. Né? Muita coisa legal aí pra rolar, muitos convidados bacanas, né? Enfim. E tamo junto, Lui. Valeu, senhores. Muito obrigado pelo convite, pela participação. Quem está nos assistindo, desculpa a brincadeira aí. Em alguns momentos a gente passa um pouquinho do ponto, mas não tem como a gente falar de assunto sério sem trazer um pouquinho de história de vida, né? Sim. De certa Sim. forma, acaba ajudando e agregando. Aquilo que te serviu, te ajudou, incorpora, pensa, faça suas reflexões. Aquilo que foi extremamente fútil para você, porque a gente contou várias histórias, ignora e segue sua vida, faça sempre seu melhor. E Pimenta, Crildão, Rafa Emo da São Judas, O Rafemo. Rafa Emo da São Judas, muito obrigado, sigam firme na caminhada, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, mano. Baita prazer e tamo junto até a É próxima. nóis. Deixa Ai. a sua rede social, pessoal, a galera lá que quiser uma. Vamos lá, show de bola. Instagram. Show de bola. Instagram, Leandro_Petrocas. Twitter, né? Eu falo Twitter, não falo X. Petrocas, É Twitter. sempre Petrocas 2. Porque o Petrocas, só Petrocas, alguém criou o perfil e não postou porra nenhuma, um filho da puta. Roubou o Então, nome. Petrocas 2 e LinkedIn, Leandro Petrocas. Só me procurar qualquer dúvida, comentário, observação sobre cripto, investimentos, finanças ou sobre fuleiragem de hardcore e punk rock dos anos 2000. Fica à vontade para me mandar, vai ser um baita prazer conversar com vocês. Pô, legal pra caralho. E galera aí, comenta aí, tiver alguma dúvida também, pode comentar no vídeo aí, a gente, sei lá, nem que a gente faça um stories aí, pra tirar sua dúvida com o Lui aí, enfim. E tamo junto. É isso. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. A gente também tá nas plataformas de música, no Amazon Music, no Deezer, no Spotify. Não tem como assistir o episódio, deixa rolando lá no seu Spotify ou a plataforma que tu usa lá, pra ir ouvindo a gente enquanto faz suas coisas. E nosso QR Code tá aí também, quiser dar uma patrocinada no canal, fique à vontade, é sempre de bom grado. E Nosso canal de Canal de cortes, cortes. lembrando que finalizando aqui, já vai estar disponível lá os cortes no nosso canal de cortes, Dona Mara Cortes Oficial. É isso aí, invista em bitcoins. Bitcoins. na verdade é compre bitcoins. Ah, legal. Compre bitcoin. Não é bitcoin, é Bitcoin. Bitcoin. Compre Tem, bitcoin. tem o Compre sotaque aí. Bitcoin. É que da última vez eu falei, invista em bitcoins. Entendi. Aí eu quis te copiar e me fudi. Gente, muito obrigado. É isso. Falou, até a próxima. Falou.